Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Lucas França e essa aqui é a maratona Os Diversos Caminhos do Design Gráfico, uma iniciativa da EBAC. Serão 3 dias de bate-papo com profissionais incríveis do universo do design. Hoje a gente vai entender tudo sobre ilustração com o Gus Moraes. Tá todo mundo me ouvindo bem? Eu vou ficar em contato com vocês durante todo o nosso evento por aqui e também pelo chat. Então, eu peço que vocês contem aí pra gente de que cidade ou estado vocês nos assistem, para a gente se conhecer um pouquinho. Boa noite, pessoal chegando, Letícia, Murilo, ó, pessoal de Osasco, Paraná, Jales, Rio, Campo Grande, Minas, boa noite, boa noite, boa noite. Casa cheia, assim que é legal. Olha só, Ceará, São Paulo, João Pessoa, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Muito bacana, muito bacana. Eu vou aproveitar esse tempinho, então, para sugerir que vocês se inscrevam no nosso canal do YouTube, EBAC Online, porque a gente sempre tem muito conteúdo de design, arte e tecnologia por lá, então vale a pena ficar atento ou atenta. Inclusive, o encontro de hoje, assim que a gente terminar, ele já vai para o YouTube. Se você quiser rever, é só aparecer por lá, tá bom? E vocês podem mandar comentários ou perguntas para o nosso convidado de hoje aqui pelo chat. Peço que, se vocês forem mandar perguntas para o Gus, vocês cliquem nesse ponto de interrogação que aparece aqui na caixinha que você digita a pergunta no chat do lado direito, tá bom? Se você quiser falar comigo, interagir com o pessoal do chat, tirar alguma dúvida sobre a EBAC, não precisa selecionar, tá? É só se você quiser enviar uma pergunta para o nosso convidado. Olha só, mais gente chegando, Fortaleza na área, legal, Rio Grande do Sul, São Paulo, muito bom, muito bom. E, ao longo do nosso encontro de hoje, a gente vai ter uma oferta exclusiva para vocês. É uma oportunidade imperdível para quem já atua na área ou está querendo iniciar uma carreira no universo da ilustração, do design. Eu vou dar mais informações logo mais, mas se você ficou curioso ou curiosa, é só clicar nesse botãozinho vermelho que aparece acima da tela, escrito clique aqui, tá bom? Aí você já fica sabendo. Olha só, mais gente chegando de Campinas, Sergipe, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Bom, para quem não conhece a EBAC, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a nossa escola. Nós somos uma escola de arte e tecnologia baseada em São Paulo. Nós oferecemos cursos de iniciação, especialização e também bacharelado nos formatos presencial, online e também híbrido. A gente tem um corpo docente formado por excelentes profissionais do Brasil e também do exterior, e a nossa escola oferece um novo modelo de ensino de disciplinas criativas, com o uso das melhores tecnologias disponíveis, que garantem ao nosso aluno ou à nossa aluna sua inserção no mercado de trabalho. A EBAC também possui uma parceria com a Universidade de Hertfordshire, na Inglaterra, uma das mais renomadas do Reino Unido, e tem a melhor infraestrutura com recursos de última geração para que nossos alunos aprendam com o que há de mais atual no mercado. Nosso grande diferencial é que a gente não vende somente cursos, a gente acompanha vocês na busca pelo sonho de carreira, com um time de professores de altíssima qualidade, oferta de cursos com conteúdo aprofundado e módulos totalmente focados na prática. A gente também conta com um intenso acompanhamento dos nossos tutores e tutoras ao longo dos cursos. A gente ajudou mais de 10 mil alunas e alunos de muitas partes do Brasil e do mundo na concretização de sonhos. Então, a EBAC possui também diversos parceiros da iniciativa pública e também privada, tá? Para criar programas educacionais baseados nas necessidades atuais do nosso mercado. Então, aqui com a gente, nossos alunos e alunas trabalham com muitos projetos práticos focados na realidade do mercado. Dá uma olhada aí em quantas empresas parceiras colaboram com os conteúdos dos nossos cursos. É muito legal, tem muita gente bacana. Olha só, boa noite para João Pessoa, para Minas Gerais. Maravilha. Vou seguir aqui falando rapidamente para a gente já começar o nosso evento. Olha, estou muito animado com o encontro de hoje. O nosso bate-papo ele está relacionado ao conteúdo do curso de Sketching para designers, tá? E esse é um poderoso instrumento para o profissional que quer se expressar por meio de uma linguagem visual própria em áreas como o próprio design gráfico, a publicidade, o jornalismo, moda, arquitetura e muito mais.
Esse, gente, é um dos mercados que mais cresce e apresenta uma alta demanda por novos profissionais. Então, vejam só, a cada mês, mais de 1.000 ofertas de vagas são disponibilizadas nessa área. E diversos espaços de atuação, como a indústria de games, moda, produtos digitais, empresas de comunicação digital, agências de publicidade e estúdios criativos estão em busca de novos talentos. Então, daqui a pouco a gente vai conhecer um pouquinho mais de vocês, saber como que é a experiência de vocês na área. Mas eu vou introduzir o nosso convidado especial da noite, o Gus Moraes, um cara muito bacana. Olha só, hoje para falar de ilustração, a gente recebe o Gus Moraes. Ele é um ilustrador especializado no detalhado gênero de ilustração Seek and Find. Em seus 15 anos de carreira, ele já realizou trabalho para as principais editoras do país e também teve trabalhos publicados em grandes veículos, como a Folha de São Paulo. Nos últimos anos, o Gus tem se dedicado ao mercado internacional, atendendo clientes como o jornal The Washington Post, Star Tribune e empresas como a Warner Bros., Honda, Lelo, entre outras. Nos últimos 3 anos, ele foi agraciado 2 vezes com o Award of Excellence da Society for New Design. Boa noite, Gus. Tudo bem? Boa noite, Lucas. Boa noite, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco aí da minha caminhada, dos meus trabalhos e processos. Espero que a gente possa trocar ideias bacanas hoje à noite. Com certeza, eu agradeço você agora publicamente por ter aceito o nosso convite e por estar aqui compartilhando um pouquinho do seu conhecimento. Obrigado. Mas acho que antes da gente começar então o nosso bate-papo, a gente podia conhecer um pouquinho mais sobre o nosso público de hoje, né? Então, a gente já sabe que tem gente aqui de todos os cantos do Brasil. Mas a gente quer saber um pouquinho mais sobre vocês que estão aí em casa. Então, se vocês puderem colocar aqui no chat a opção que mais se aproxima da história de vocês. Então, quem digitar 1 já trabalha com ilustração e está aqui em busca de novos aprendizados para ter maiores oportunidades na área. Quem digitar 2 ainda não trabalha com ilustração, mas sonha em ingressar nesse mercado de trabalho incrível. Vamos dar um tempinho para a gente chegar. 2 está ganhando. Bacana. Tem gente com experiência também. 2, mas tentando, mas estou estudando, ótimo, maravilha. Muito legal. É a forma que a gente tem de tentar conversar um pouquinho mais com vocês, apesar da gente estar nesse ambiente online, né? Então, certeza que o encontro de hoje será incrível para todos nós. Para a gente, então, começar, acho que a gente pode só dar uma resumidinha, então, do que a gente vai passar durante o nosso evento. A gente vai ter um bate-papo para entender como compartilhar e explicar uma ideia, como o ilustrador se expressa em suas criações, entender também um pouquinho da ilustração em campos do design gráfico, publicidade e também o jornalismo. Então, Gus, podemos começar? Podemos. Maravilha, eu tenho aqui então algumas perguntinhas para ele, mas lembrem-se de mandar as de vocês no chat que eu vou selecionando aqui, tá? A gente queria conhecer um pouquinho da sua caminhada profissional, Gus. Eu acho que eu já falei um pouquinho na mini bio, mas ninguém melhor do que você para contar para a gente, né? Como é que foi sua caminhada profissional? O que te despertou ser ilustrador? Tá. Bom, como muitos ilustradores, né, é até um pouco clichê colocar isso, mas eu desenho desde criança, desde muito pequeno mesmo, a ponto de não lembrar quando eu comecei a desenhar, né? Mas sempre foi um interesse muito constante na minha vida e na escola eu era o cara da turma, ou um dos caras da turma que desenhava, gostava de desenhar, né? E durante a minha adolescência, né, quando eu tinha por volta de uns 13, 14 anos, um tio meu que também sempre gostou de desenhar e fazia histórias em quadrinhos e assim, ele tinha mais 6 irmãos, né? Então, assim, todos eram ficcionados pelas histórias que ele escrevia. Esse tio meu, ele mudou de país e ele deu para mim, para eu cuidar, uma caixa com muitos quadrinhos, né? E tinha quadrinhos, assim, de todos os lugares do mundo, né? Quadrinho europeu, quadrinho americano, várias coisas que não tinham sido publicadas ainda aqui no Brasil, quadrinhos aqui também, né?
Então, eu acho que foi a primeira vez que eu tive uma avalanche ali de referências, né? E eu fiquei muitos anos pegando aos pouquinhos essas leituras, né? E, e me identificando com os estilos de desenho nelas e tudo mais, né? Quando eu fiz por volta de 17, 18 anos, eu vi uma escola de desenho no caminho para a minha escola, né? Eu nasci e cresci no interior de São Paulo, em São José dos Campos, né? E nesse caminho para a escola tinha uma escola de desenho que tinha um muro todo grafitado com super-heróis, assim, né? E eu falei, nossa, eu quero fazer esse curso, né? Eu quero aprender a desenhar super-herói. E, e esse tio meu, sabendo do meu interesse, né? Ele bancou esse curso para mim, né? E foi a primeira vez que eu tive uma experiência de passar ali um ano dedicado ao desenho, né? Entendendo que haviam técnicas, né? E fui entender proporção, perspectiva, né? Várias coisas. Mas sempre muito focado numa coisa de super-herói americano e tal, né? X-Men, enfim, Vingadores, essas coisas. Pouco tempo depois, né, de uns 2 anos depois, eu prestei vestibular, né, e fiz o curso de comunicação, publicidade e propaganda na Universidade de São Paulo. E lá foi quando me deu uma explodida na cabeça, assim, no sentido de encontrar um mundo maior do que eu estava acostumado, né? Fui conhecer diversos autores de quadrinhos diferentes, fui conhecer ilustradores muito diferentes também, né? Isso coisas que professores traziam ou que colegas do meu curso também traziam e também pessoas de outros cursos, né? Eu passeava muito ali pela universidade, eu passei a me interessar muito por literatura, né? Por literatura infantil, né? Na literatura infantil, os estilos de desenho são muito livres e muito variados, né? E eu acabei me apaixonando por essa variedade, né? Me formei no curso de publicidade, né? Mas já certo no fim do curso de publicidade que eu não seguiria exatamente a carreira numa agência de publicidade, mas que eu queria dedicar ao meu trabalho como ilustrador, né? E nesse período eu lembro que eu fiquei um pouco sem saber, bom, eu sei desenhar, né? Na faculdade eu aprendi diversas ferramentas que eu utilizo no meu trabalho desde então, né? De softwares digitais a coisas variadas que depois a gente pode explicar mais. E Uhum. mas eu lembro que e aí assim, o meu pai e minha mãe, ambos vieram assim. O meu pai veio com uma coisa de assim, não, segue seu sonho, que se é o que você quer fazer mesmo, você vai se dedicar e vai dar certo, etc e tal. Então assim, corre atrás do impossível que você consegue, né? E por outro lado, a minha mãe teve uma posição de tipo assim, não, é isso que você quer fazer, vai, né? O que você precisa para tornar isso possível, né? Falar com editores, né? Estuda para fazer isso acontecer, né? De alguma forma. E aí, eu meio tateando no escuro ali, era uma época, isso eu estou falando, tá? Eu me formei em 2008, né? Entrei no curso de publicidade em 2003, me formei em 2008. Era uma época que as informações sobre como ser ilustrador, existe de fato uma carreira de ilustrador e tal, elas não eram tão próximas, palpáveis para a gente, né? Então a gente ia meio Uhum. caçando. Você conhecia um ilustrador ali, de uma rede social, você conversava com ele, né? Conhecia um editor a colar, né? E eu lembro que a primeira vez que eu peguei um trabalho de ilustração é uma história muito curiosa, que eu falei, bom, as ferramentas que eu tenho eu tenho a internet aqui, eu preciso descobrir como chegar nessas pessoas. Numa comunidade de ilustração do Orkut, que era uma rede social que se usava muito na época, uma profissional, né, uma editora de arte de uma editora aqui de São Paulo, postou descompromissadamente, assim, estou procurando ilustradores para um livro didático tal. E eu falei, vou escrever para ela. E ela me respondeu, né? E a partir daí eu peguei esse meu primeiro trabalho de ilustração, assim, recém-formado, era para um livro era um livro didático de literatura. Eu, muito apegado à literatura, fiquei apaixonado, que era basicamente desenhar vários poemas de autores brasileiros que eu gostava, né? E fiz esse primeiro livro. E a partir daí eu iniciei uma carreira de trabalhos muito constantes, muito sólidos com editoras do mercado de livros didáticos aqui no Brasil. Tá? Eu fiquei trabalhando com livros didáticos, e aí quando a gente fala de livros didáticos, são os livros que
basicamente, a gente aprende coisas na escola, de química, matemática, português, né? É, é um, é um, é um mercado que também atinge diversas idades, então, assim, ilustrei para crianças, né? Ilustrei muitos livros didáticos para adolescentes, né? Fiz Uhum. desde folhas duplas a imagens pequenas, a capas. Então, durante esse período, eu calculo aí que eu fiquei uns de 8 a 10 anos ilustrando basicamente para livros didáticos, e um editor indicando para outro. Trabalhei com 5, 6 editoras diferentes aqui no Brasil. Eu tive a oportunidade de explorar muita coisa de vários estilos, de vários, né? Nesse eu posso fazer colagem, nesse eu posso tentar uma abordagem próxima de cordel, nesse eu posso fazer uma coisa mais complexa, cheia de pessoinhas, nesse eu posso trabalhar uma coisa mais com cara de arquitetura. Experimentei muito, né? E por fim, né? Nos últimos 5 anos, né? Eu comecei a tatear, ir para fora um pouco do mercado de livro didático, uma vez que eu sentia que eu já tinha ilustrado de tudo nesse meio, assim, né? E aí comecei a procurar sondar oportunidades em publicidade ou algumas coisas mais relacionadas a design gráfico, né? E coisas assim, para embalagens e coisas assim, né? E aí, novamente, né? A gente vai mudando um pouco o escopo do que a gente está fazendo, leva um tempo, e isso foi se consolidando com o tempo também, com uma nova direção, né? Já estou chegando meio no fim desse resumo da minha carreira, né? Mas uma coisa curiosa é que durante esses 10 anos desenhando para didáticos, tinha um estilo que era um dos que eu fazia, né? Que era um estilo que o pessoal brincava muito, que era assim, você sabe, você desenha igual aqueles livros do Onde Está o Wally, né? Que são livros em que você tem aquela multidão, né? E você tem que achar o Wally ali no meio, né? Em cenários variados, né? No meio dos vulcões, no meio da floresta, né? E eu tive uma proposta para fazer um desenho nesse estilo por volta de 2010, né? Que foi o pessoal de uma revista para adolescentes me escreveu, né? Era uma revista que uma editora de didáticos que eu trabalhava também atuava nessa revista. E eles me falaram: você quer mensalmente desenhar uma ilustra nesse estilo Onde Está o Óleo, né? Cada mês em um lugar diferente. Eu falei, pô, vamos, né? Eu falei, isso vai ser bacana pro meu portfólio, porque eu vou ter, tipo, 12 desenhos, cada um em um lugar diferente. Um no museu, outro no zoológico. E fiz, né? Fiz isso em 2010 e todo ano eu fazia um pouquinho desse tipo de ilustração. Vinha um editor da editora tal e falava, eu gostei dessa ilustração, você quer fazer de tal jeito pro livro tal? E eu fui fazendo junto com 1000 outras coisas que eu fazia. E calhou que, nesse período em que eu já estava ficando um pouco saturado dos trabalhos com os didáticos, a hora que eu olhei para trás, eu tinha uma galeria imensa desse tipo de desenho, né? De você ter muita gente desenhada num espaço para você encontrar pequenas situações engraçadas e coisinhas. E foi justamente esse trabalho, que era um dos que eu fazia, que começou a chamar a atenção de clientes de fora, né? De agências de publicidades, de jornais de fora. E realmente era um estilo que, na época, 5 anos atrás, eu contava nos dedos as pessoas que eu conhecia que faziam, sabe? Aqui no Brasil e fora, né? Então acabou que eu, sem querer, fui me dedicando a um estilo, ele foi crescendo junto com os outros, e eu decidi em dar uma focada nele mesmo, sabe? Eu falei assim, não, esse é um estilo legal, ele dá possibilidades para eu fazer várias coisas que eu gosto, vou focar nele agora por um tempo e vamos que vamos. E aí é isso, tô aqui agora me especializando cada vez mais nesse gênero, que agora, para mim, é mais claro, né? A gente falava, desenhos tipo Onde Está o Wally? Não, eu vejo que é um gênero que existe, né? De livros nesse estilo, que não só como o do Wally, tem vários autores pelo mundo, que a gente chama de seek and find, né? Que seria procurar e encontrar, né? E acho que é isso, um resumo mais ou menos completo aí, Lu. Maravilha. Gus, conta pra gente então também como que você organiza o seu processo criativo. A gente já conheceu um pouquinho do seu estilo atual, né? E de todos que você já passou também. Como que é para criar tudo isso? Tá. Então, como eu coloquei nesse estilo, a gente tem basicamente cenários que são muito detalhados e complexos, né? Então, você tem, por exemplo, uma cidade. O que tem nessa cidade? Para ela ser interessante, você tem que ter lugares diferentes e que você reconheça de maneira
fácil, né? Então tem que ter um cinema, talvez um shopping aqui, um barzinho ali, uma escola colar, né? Se você vai para um cenário medieval, aí eu também vou pensar que coisas podem ter interessantes nesse cenário medieval, né? Uma torre, uma... Enfim, a gente vai elencando e vai pensando, né? O cliente normalmente me traz o que ele quer, né? Qual é o cenário em que ele quer que essa situação de procurar e achar ocorra, né? Tendo essa ideia que o cliente trouxe, né? Aí eu vou fazer isso que eu coloquei. Vou pensar os ambientes legais que tem nesse cenário e começa a ter ideias de coisas engraçadas e interessantes que podem acontecer nesse cenário, né? Ou se tiver um caráter mais informativo, né? O que eu posso informar também e mostrar nesse cenário que é interessante de colocar ali de maneira mais clara e didática. Aí eu basicamente faço uma lista, gente. Eu pego lá, começo a escrever ideias, né? O fulano, sem querer, esbarra no outro fulano, que cai atrás do outro fulano, atrás do outro, e eles caem igual peça de dominó. Ideia 1. Ideia 2. Fulano acha engraçado o fulano do outro lado da rua que está vestido com uma fantasia de dinossauro. Ou, enfim, agora eu preciso mostrar uma coisa mais informativa, né? Ali, fulano está ensinando como economizar água aqui, então eu preciso ter um cuidado com a maneira que ele fecha a torneira. Enfim, eu vou listando essas ideias, né? E aí, normalmente, eu coloco, né, assim, 20 ideias principais, né, que, assim, tem que aparecer, que são muito legais, né? E mais umas 50 ideias genéricas, que são pessoas interagindo com o cenário, né? Depois de feito isso, eu mostro para o cliente, ele dá uma lida, ele fala, é como se ele lesse um roteiro, né, do que eu vou desenhar. Ele fala, vamos em frente, né? Ou adiciona tal ideia, né? Vamos por outro caminho. Eu sou muito aberto no meu processo, eu estou sempre em comunicação, né? Fulano que trabalha lá na agência tem uma ideia e acha que é bacana, está acompanhando o trabalho, vamos colocar, eu olho, vejo se encaixa, falo, vamos, bacana. Se não encaixa, também na maior abertura, eu falo, e se a gente fosse por aqui e por lá, né? Mas com essa lista de ideias em mãos, eu parto para um rascunho, um sketch, né? Que é basicamente um grande desenho, eu faço ele digitalmente mesmo, né? No computador, em que eu já defino ali as linhas básicas, os prédios que eu vou mostrar, os ambientes que eu vou mostrar, desenho algumas situações principais que eu vou mostrar, né? E como o estilo desse tipo de desenho é muito detalhado, eu posso mostrar depois no meu portfólio um pouco dos meus sketches, dos meus esboços, eu coloco desenhado no esboço as situações principais que já tornam possível do cliente entender o que eu vou desenhar, né? E aí eu aviso o cliente assim, olha, aqui nesse sketch está a cidade com os lugares principais, e aí, gente, cidade ou zoológico, ou até planeta, já fiz planeta cheio de ETs, enfim, né? Esse é o ambiente, desenhei as 50 ou 100 situações mais interessantes, e o que tiver de espaço em branco no meu esboço, você pode imaginar aí que eu vou preencher com pessoinhas também, e coisas engraçadas, né? E aí eu me permito ter um pouco mais de liberdade, diversão, quando eu for preencher essas pessoinhas, sabe? E uma vez o cliente aprovado esse esboço, né, vai para o cliente, normalmente, como eu divido o processo o tempo todo, vou mandando prévia do meu esboço, fala assim, esse é o esboço 30%, esse é o esboço 60% pronto, esse é 90% pronto. Quando eu envio o esboço completo, meio que não tem muito o que refazer, né? O cliente fala, não, a gente já está trabalhando junto, prossegue. Aí eu falo, ok, vamos finalizar. E aí é a hora de olhar tudo aquilo que eu desenhei de maneira mais crua, né? Que eu botei cores de maneira mais só um estudo de cores, dar uma finalizada naquilo. Desenhar tudo com a linha bonitinha, aplicar a sombra e luz bonitinha, escolher umas cores que funcionem melhor, né? E é isso. E, novamente, atualizando o cliente sempre. 20% finalizado, olha como está ficando. 80%, 100%. Isso, para mim, funciona de maneira muito bacana, porque eu tenho uma taxa de refação que assim, muito próxima do zero. Assim, eu nunca precisei refazer um desenho inteiro, sabe? O que acontece é da gente ter pequenos ajustes no final, né? Mas como o cliente sempre está muito próximo, eu estou dividindo sempre, né? A coisa acaba sendo bacana porque ela cresce junto com o cliente, que ele vai trazendo informações que alimentam o meu desenho, né? E eu me sinto seguro para continuar caminhando, porque eu sei que eles estão acompanhando e vendo que está indo para um caminho bom. Então, meu processo é basicamente esse, tá? Em termos de
como funciona o meu processo para eu desenhar e começar o meu trabalho e tudo mais, eu não tenho muito segredo, assim. Antigamente eu tinha uma coisa de esboçar em papel e tal, mas foi uma coisa que na dinâmica de trabalho, pela praticidade, eu basicamente sento no meu computador, eu tenho uma mesa digitalizadora e Uhum. desenho um pouquinho por dia, sabe? É, Tem dias que a gente trabalha mais, tem dias que trabalha menos, tem dias que eu trabalho em vários projetos, tem dias que eu foco só em um para finalizar, né? É, mas basicamente é isso, assim. Eu sento no computador e vou trabalhando. Eu não tenho muitos rituais além desse, tá? Que demais. A forma como você fala, Deus, é muito bacana, porque que tem muito prazer, né, enquanto você está executando isso. E eu achei muito legal que você começou nos contando sobre a criação, então, de narrativas, né, pequenas narrativas para chegar, então, no desenho. Queria é, saber se o pessoal aí de casa também já pensou em processo criativo a partir da criação de narrativas. Se quiserem contar aqui para a gente no chat, a gente vai ficar feliz de saber. Ou como é o processo criativo de vocês também. Enquanto a gente vê se o pessoal está contando para a gente, eu já vou para a nossa próxima pergunta. Mas tem um pessoal que está aqui já curioso para ver seus desenhos. O pessoal também se identificando muito com a sua trajetória de infância, né? De desenhar desde criança. O pessoal está se identificando. Mas e sobre as suas ferramentas, Gus? Como que você utiliza elas então para as produções? Você já deu um pouquinho, né? Falou um pouquinho para a gente sobre a mesa digitalizadora, também o papel, mais ah, antigamente. Como é que é tá. isso? Então, eu hoje em dia, tá? Eu utilizo basicamente, eu tenho uma mesa digitalizadora que é uma Wacom Cintiq. Ela já tem algum tempo, mas ela é muito, eu tenho uma relação muito bacana com ela. Assim, ela é uma Cintiq 24 HD, então ela é bem ampla, né? Eu acho que Uhum, isso me ajudou na questão de trabalhar mesmo com cenários amplos, né? E, e obviamente, né, senti que junto ali com o meu computador pessoal e tal. E eu desenho tudo no Photoshop, tá? É, Desenho tudo, enfim, eu gosto do Photoshop no sentido de que eu posso desenhar tudo, manter as coisas em layers e editáveis. Layers, a gente fala, é o jeito que a gente chama as camadas, né? Você pode botar pastinhas, que é tipo assim, aqui, nessa pastinha eu deixo só as pessoinhas. Nessa pastinha eu deixo uhum, só os prédios, né? E eu posso olhar o desenho em diferentes formas. legal. E é uma ferramenta que desde, como eu coloquei como se usa muito na publicidade, o Photoshop, o Illustrator e outros programas ali da família Adobe, né? Um que eu sempre tive muita proximidade e eu sempre me relacionei bem no sentido de que o traço da caneta, da tablet no Photoshop, ele permite algumas coisas próximas da naturalidade do papel, né? Que é a coisa do traço às vezes começar mais grosso e ficar mais fino, né? Permite uma gestualidade bacana, né? Não é o Uhum, único programa que faz isso, obviamente, tem várias opções bacanas, né? Em alguns momentos já precisei usar Illustrator também. Por exemplo, fiz um painel uma vez muito grande para o Cultura Inglesa Festival, que era um painel de 3 metros por 9 metros. Então, assim, era uma grande nossa, sala em que as pessoas olhavam para procurar coisas nele. Era um painel representando Londres. Eu vou mostrar um pouco desse trabalho depois. legal. Nesse caso, no Photoshop, o arquivo ficaria muito pesado naquele tamanho, a ponto de uma hora não dar mais para trabalhar, de ficar muito lento. Então, eu pensei Uhum, o meu trabalho em etapas do tipo assim, bom, eu desenho primeiro no Photoshop as formas básicas dos prédios, jogo para o Illustrator, transformo em vetor, né? Em vetor, você já tem a possibilidade de você ampliar e diminuir de maneira mais rápida, você não tem perda de qualidade, né? E ao mesmo tempo você pode fazer desde um desenho pequeno a um painel gigante, né? Não é o Illustrator não é a minha ferramenta preferida, né? Mas também é uma ferramenta plenamente possível de você conseguir trabalhos com gestualidade bacana e tudo mais, né? Mas é meio isso, é Photoshop e de vez em quando eu trabalho com murais e impressos maiores, eu faço um diálogo ali entre o Photoshop e o Illustrator, tá? É, Antes disso, só para
essa familiaridade com a tablet, ela é só para a gente colocar a importância do trabalho no papel também, né? Eu fiquei muito tempo Uhum. desenhando no papel, né? Meus aprendizados de perspectiva foram no papel, régua, etc e tal. Então, assim, e quando eu comecei a desenhar com tablet, às vezes me incomodava o lápis passar no vidro deslizante, eu punha uma folha de papel para sentir a textura, sabe? Que Hoje em legal. dia não é problema, eu tenho uma ponta de caneta do tablet que simula a textura mais rugosa de papel, sabe? E Aham. também já acostumei a desenhar num pedaço de vidro, assim, mas era um negócio estranho um tempo atrás. Então, assim, eu vejo que tem uma bagagem aí que veio do papel, sabe? Vem da coisa de Uhum. desenhar em sketchbook, sabe? De olhar a gente na rua, no metrô, né? Quando a gente andava mais pela rua com mais tranquilidade, antes da pandemia, eu fazia muito de desenhar a gente no metrô, na rua e tal. Eu sinto que parte desse olhar também para as pessoas no desenho System Find vem disso também, né? Do analógico ali, né? Mas, basicamente, hoje o meu trabalho é inteiramente digital do começo ao fim. Maravilha. Gus, eu quero saber também do pessoal de casa, que ferramenta que eles usam e elas usam. Se tem gente do papel, se tem gente que está na mesa digitalizadora, os softwares. E queria te passar rapidinho 2 pedidos já. Eles querem que você, por favor, elas, desculpa, a Nayara e a Eduarda, querem saber qual que é o modelo da mesa que você usa. Ah, então, ela é uma Wacom, tá? Cintiq 24 HD, tá? É, esse modelo, eu não tenho. A Wacom ela renova os modelos com uma frequência grande, tá? O que eu sei, tá? Ela ainda tem um tamanho, ela ainda tem esse formato grande que eu utilizo, né? Eu não sei se ainda é o 24 polegadas, talvez 21 polegadas, não sei, né? É, Uhum. Às vezes eu acho a minha grande demais também, sabe? Eu vejo que às vezes eu desenho mais no centro da Wacom do que nos espaços em volta, sabe? Então, é um modelo bacana de mesa digitalizadora, tá? Mas mantenham o olhar aberto também, se puder experimentar, tá? Para outras ferramentas também. O pessoal usa os iPads Pro em diferentes tamanhos, porque para mim ela funciona bacana, né? Mas, novamente, eu acho também que eu me adaptaria e outras pessoas se adaptariam a formatos menores, etc. e tal, né? Uma coisa que para mim faz diferença é poder olhar o que eu estou desenhando na tela enquanto eu desenho, né? Tem modelos Uhum. da Wacom em que você desenha na tablet, mas você olha no vidro da tela do seu computador, né? Desenhei muito tempo dessa forma, mas eu senti um ganho de qualidade no meu traço, no meu desenho, a partir do momento em que eu passei a desenhar diretamente na tela, tá? Então, para mim, fez diferença, né? Desenhar num iPad Pro, numa Wacom Cintiq ou equivalente, né? Tem outras marcas no mercado agora bacanas também, tá, gente? Vale pesquisar. E para mim fez diferença, tá? Ter você vê o que você está desenhando perto mesmo, ao invés de você desenhar e você tá olhando na tela do computador enquanto desenha. Eu acho que é bacana, mas enfim, cada pessoa se adapta de uma forma. Ferramentas é isso, gente. A gente experimenta e vai entendendo qual que a gente se sente mais à vontade com o tempo. Tá? É uma exploração constante. Maravilha. Tainá perguntou se o CorelDRAW também é uma boa opção de software. E tem gente aqui que usa a mesma mesa que você, softwares, tem gente do papel. Bacana. Tá, bacana. É, Olha, eu não tive muita experiência com o uso do CorelDRAW, tá? Para desenho, tá? É, eu sei que o CorelDRAW ele é um equivalente ao Illustrator no sentido de você fazer desenhos em vetor, né? O que eu já usei bastante da Corel, e eu nem sei se esse produto ainda está tão bacana quanto era antes, é o Corel Painter, que tinha uma variedade de brushes e texturas de papel muito bacanas, né? Mas que eu vejo que hoje em dia isso meio que o Procreate, que é uma ferramenta para o iPad, tá andando a anos-luz assim, de qualidade e de possibilidades. Então, eu não sei realmente informar sobre o CorelDRAW se continua sendo uma ferramenta bacana para desenho ou não, né? Especificamente do meu tipo de desenho, tá? Não sei dizer. Uhum. Maravilha. Gus, e quando você está tanto executando ou também recebendo um briefing de um cliente, aceitando um projeto, você acha que é importante ter um posicionamento político ou ético também na escolha ou no caminho do desenvolvimento dos seus trabalhos? Olha, eu acho
isso sempre foi muito, desde os tempos da faculdade, sempre foi uma questão que foi muito importante para mim, assim, né? Aham. Que a coisa de eu acreditar no que eu estou trabalhando, nos valores que eu estou passando com o que eu estou trabalhando, né? E eu nem acho, por exemplo, às vezes eu paro para pensar, né? Eu fiquei muito tempo no mercado de livros didáticos, né? Eu fiquei uma década trabalhando com livros didáticos. E eu olhando para trás, eu vejo que houve vários momentos em que eu poderia já ter ido trabalhar com outras áreas de ilustração, né? Uhum. Com publicidade, coisas assim, né? Mas eu acho que eu sempre fiquei muito em didáticos porque eu sempre gostei muito do que eu ilustrava, né? De educação e tudo mais, né? Então, eu sempre me senti à vontade para desenhar coisas que eu acreditava, que eu achava que eram bacanas para quem estava vendo e tal, né? Teve uma situação interessante no ano passado, que foi que eu passei por uma questão nesse sentido, que, enfim, estávamos começando o ano passado, né? Teve o carnaval do ano passado, eu lembro que eu fiz um desenho na época para a Honda, que era uma cena de carnaval no Brasil, cheio de pessoas, né? Fiz esse desenho e tal. Fiz mais outros Seek and Find cheios de pessoas em março, e aí a pandemia estourou por todo lugar, né? E, e a gente se viu com a coisa de ficar em casa para se cuidar, usar máscara, distanciamento social e tudo mais, né? E nesse período, é, eu lembro até que circulou um meme que era tipo assim: vejam um novo livro do Onde Está o Wally, que é o Wally versão distanciamento social, que era ele sozinho numa floresta sem ninguém perto. Sim. E aí eu ainda pensei assim, eu falei, nossa, gente, tipo assim, a gente que desenha Seek and Find, que faz desenho de multidão, como que vai ser, né, gente, num contexto em que as aglomerações são perigosas, né? Foi uma coisa que eu pensei muito, assim, eu fiquei refletindo sobre isso, né? E nesse contexto, é muito doido que eu, eu continuei pegando trabalhos, eu vi que vários desses trabalhos vinham num contexto mais fantasioso, que depois eu posso contar mais, né? Tipo assim, um planeta cheio de ETs. Ah, ok, não tem Covid em Marte, sabe? Um planeta, planeta não, mas por exemplo, o desenho que era, fiz um, por exemplo, lembrei agora, um para Warner Bros. Games, que era sobre o universo do jogo Mortal Kombat, né? Com todos os personagens de Mortal Kombat, enfim. Quando você vai para coisa mais fantasiosa, aí eu fui percebendo também, né? Eu falei assim, não, ok, gente, tem aglomeração e tal, mas eu não estou ensinando nada errado, né? Mas veio um Uhum. convite para fazer um desenho que eu fiquei meio assim, foi de uma agência americana e o editor de arte propôs da gente fazer um desenho que era para uma marca de patinetes, e a ideia era assim: vamos sair de patinete para a rua e assistir um show cheio de gente, né? E eu achei a ideia meio assim, né? Eu falei, deixa eu pensar, fui pesquisar um pouco da marca e eu vi que a comunicação deles no Instagram, as hashtags que eles colocavam, ao invés de serem, por exemplo, o Stay Home, Stay Safe, que em março, pensa, março do ano passado, era um esforço hercúleo para as pessoas, gente, é hora da a gente não conhece essa doença, vamos nos reservar, né? Fiquem em casa e tal. Eles estavam divulgando na conta deles o contrário, que era tipo assim, go outside, stay active, né? E aí eu achei complicado, sabe? No primeiro lockdown, fazer um negócio pedindo para as pessoas fazerem o contrário, né? Conversei com colegas ilustradores para saber a opinião deles, teve gente a favor, gente contra, eu decidi por mim não fazer algo que não tivesse alinhado com o que eu acreditava que era o mais certo, que era, no caso, da gente ficar mais reservado em casa, usar máscara e tudo mais, né? E em Uhum. isolamento social. E aí é bacana que dá aquela coisa tipo assim, poxa, perdi um trabalho, tal, não sei o quê, né? Mas 3 semanas depois me veio uma proposta muito bacana de uma revista americana para fazer um desenho justamente ilustrando uma situação de novo normal, que é as pessoas na rua, todas de máscara. A gente conseguiu botar bastante gente na rua, mantendo o distanciamento entre elas, e eu pude, inclusive, trazer um pouco de humor com algumas situações dessas, que depois eu posso mostrar para vocês não ficarem só imaginando, né? É,
como, né? Porque é um tema delicado, né? Mas como trabalhar isso de uma forma bacana, sabe? E legal, e mantendo ali os meus valores, que eu acredito, sabe? É possível. Então, eu acredito que é possível, e para mim é uma questão importante. Que bom. E eu acrescentaria que é necessário. Que bom que quem está aí querendo Exatamente. ingressar nessa área tenha contato com um profissional como você e tem esse exemplo também, Obrigado. né? Imagina. Então, queria que a gente conhecesse um pouquinho mais sobre o estilo Seek and Find. Você já explicou mais ou menos para a gente. E se você puder compartilhar com a gente alguns dos seus trabalhos, tem gente aí que já pediu para ver, eu já vi. Tá joia, perfeito. E isso é bem legal. Posso começar a compartilhar, então? Pode sim, Gus. Tá. Olha só. Gente, esse é o primeiro trabalho que eu fiz para o exterior, tá? Eu não sei como eles chegaram até a mim, mas foi para uma agência de publicidade de Milão, a Ogilvy de Milão, né? Queriam fazer uma propaganda para a Heinz, né? Queriam fazer na verdade, imprimir isso em, como que a gente chama? Aquelas toalhinhas de bandeja, sabe? Para colocar num restaurante. No caso, era uma hamburgueria de lá, que Sim. chama America Graffiti, que tem uma pegada mais vintage, né? Tipo, Estados Unidos dos anos 60, coisas assim, né? E aí a gente trabalhou, e isso foi uma campanha que eles fizeram nesse restaurante, né? Que as pessoas iam comer o sanduíche lá na hamburgueria, e era próximo do Natal, tá? Isso em 2017, e quem estivesse comendo o sanduíche ia conseguisse achar todas as garrafinhas de ketchup Heinz no desenho, você mandava um QR Code lá, alguma coisa, um SMS, e ganhava um prêmio, né? Mostrava foto, eu não lembro como era, que você tinha achado todos, Legal. sabe? E aí você ganhava um prêmio, que enfim, fizeram essa campanha, e foi o primeiro trabalho que eu fiz para fora, assim, e eu achei super, super bacana, assim. E, enfim, vou mostrar um pouco de outros trabalhos, tá? Logo em seguida, isso assim, questão de uns 15 dias depois, me veio um convite do Washington Post, um editor de arte do jornal, né? Me escreveu por e-mail, falando, tem uma oportunidade, você toparia de fazer, né? E a hora que eu olhei, falei assim, nossa, gente, você me deu até um baque, assim, né? Que é um jornal, enfim, enorme, assim, com um alcance mundial, né? E aí ele me deu essa ideia, ele falou assim, olha, eu quero, e ele já veio com a ideia, tá? Que é assim, eu quero fazer um Seek and Find, né? Em que a gente vai ter 25 Papai Noéis, né? 24 deles vão ser Papai Noéis de mentira e um deles vai ser o real. Então a gente pensou várias ideias. Aí eu fiz aquele processo que eu compartilhei com vocês, de escrever as ideias por texto e dividir com ele, né? Um Papai Noel azul, né? Ou um Papai Noel que, na verdade, a barriga dele está cheia de balões que saem voando, então não é o Papai Noel de verdade. Um dinossauro vestido de Papai Noel, um zumbi vestido de Papai Noel. A gente fez vários, né? E aí a diversão era meio essa. E isso saiu na parte. Eles têm um caderno, né, que chama Arts and Style, né? Seria um equivalente dos cadernos de cultura aqui no Brasil, né? Saiu na manhã de Natal lá, né? E eles também publicam online de maneira interativa, de forma que você possa ir clicando e encontrar. Então, eu achei incrível assim, e esse trabalho é um trabalho que quando eu vi ele, eu falei, nossa, gente, na época, eu não atualizava o meu portfólio com o cuidado que eu atualizo hoje, né? Eu fiquei pensando, nossa, como ele chegou até a mim e tal, né? Que bacana e tal, né? Então eu peguei esse trabalho e falei, não, esse trabalho vai mudar os rumos aí do que eu estou fazendo, sabe? Me dediquei muito para que ele fosse muito bacana e rendesse frutos depois. E realmente ele é um trabalho que deu uma guinada aí na minha carreira, né? No ano seguinte, eu fiz um livro para uma editora independente de Washington, né? Vendo a minha arte no Washington Post, queria fazer um livro sobre vida nos oceanos e tudo mais. Ela me chamou para fazer esse livro. Esse é um exemplo, né? Achei bacana porque eu estava muito acostumado a desenhar predinhos e tudo mais, né? Num grid, né? Numa malha que a gente chama muito racional e muito precisa, né? E nesse é basicamente coisas dentro do mar, né? Peixes de todas as cores, transparências. Então eu me libertei um pouco daquela coisa tão racional de ser tudo retinho, prédios retinhos,
ruas retinhas, sabe? E aí, enfim, esse trabalho foi bem bacana também por isso. Pouco depois também tive a oportunidade de desenhar aquele mural que eu compartilhei para vocês no Cultura Inglesa Festival, né? Esse mural ficou exposto durante o Cultura Inglesa Festival na Cultura Inglesa Pinheiros, aqui em São Paulo, e depois seguiu lá ainda por mais um tempo, né? E já tinha feito murais antes, mas tão grandes quanto esse não, assim. Então para mim foi muito gostoso, assim. Foi bastante desafiador também desenhar algo tão grande e com várias referências de Londres, né? Tem o Big Ben ali, enfim, tem a Tate, desenhei uma das estações de trem mais famosas de lá, enfim, vários lugares aí clássicos de Londres estão representados aí. Prosseguindo, tá? Vou mostrar mais uns 4 trabalhinhos aqui. Este é um desenho que eu fiz para o Washington Post. Aquele primeiro que eu mostrei para vocês foi em 2017, foi o meu primeiro, né? O de 2018 eu fiz também, né? A ideia que o diretor de arte me trouxe foi da gente fazer 25 mamães noéis, uma delas era a verdadeira, né? E para o terceiro, ele trouxe a ideia de fazer uma invasão de renas num pequeno bairro, né? E eu não tinha ficado tão satisfeito com o meu desenho anterior, né? Eu sentia que eu falei assim, nossa, gente, se todo ano eu desenhar um ambiente cheio de neve do mesmo jeito, essa ideia vai se esgotar muito rápido, né? Então eu trouxe para ele uma coisa assim, olha, eu vou desenhar um cenário, né, de vizinhança pequena, né? Vai ter as renas, vai ser divertido, vai ter os elfos ajudantes do Papai Noel tentando capturar as renas de volta, né? Mas a gente pode fazer, por exemplo, a neve, por exemplo, no chão, eu desenho a neve com um tom azulado, às vezes até roxo, sabe? Ao invés do branco, né? A neve, ela só é branca nos telhados, né? Foi a primeira vez que eu parei de desenhar as linhas das casas usando retas, né? Que pareciam muito vetoriais, assim. Eu falei, não, gente, eu vou desenhar cada linha à mão mesmo, como eu desenhava no papel, né? Isso traz um traço um pouco menos preciso, mas mais charmoso, sabe? Então, esse desenho foi o meu segundo ponto de virada ali, porque eu já estava 2 anos desenhando para o Washington Post, mas eu não tinha pegado outros trabalhos fora depois disso. E eu ficava, pô, gente, aparece para bastante gente o desenho do Washington Post, eu acho que eu preciso dar um passo além, né? Fiz isso nesse desenho, né? 15 dias depois, começo de ano, 1º, 2 de janeiro, um cara da Austrália me escreve querendo fazer uma ilustração de um hospital infantil, né? Que fosse o hospital infantil dos sonhos, assim, né? Que todas as máquinas do hospital fossem de brincadeira, que parecessem dinossauros, foguetes, enfim. Enfim, esse foi um trabalho que eu fiquei muito feliz de fazer, porque eu senti que foi... Eu falei, legal, aquilo que eu propus no Washington Post, que é um trabalho mais solto, mais divertido, e também, muito importante, de eu me divertir mais desenhando. Eu ficava tão preocupado com aspectos técnicos que uma hora eu acabava achando maçante. E a hora que eu falei, não, gente, não vou fazer mais retinha só não, vou desenhar mais livre. Foi quando eu comecei a curtir mais esse tipo de trabalho e as ideias mais legais, mais divertidas começaram a vir, inclusive trabalhos futuros mais legais também, né? Então esse é o primeiro trabalho depois dessa guinada aí. Esse é um trabalho que eu fiz, já estou chegando ao fim aqui, gente. Esse é o antepenúltimo dos que eu estou mostrando. Eu fiz para o jornal Star Tribune. Esse jornal ficou bastante em evidência no último ano, com os protestos do Black Lives Matter, por conta do... Eles são um jornal de Minnesota, né, de Minneapolis. Então, nessa ocasião, a gente estava ilustrando Foi antes da pandemia começar, assim, muito antes. Quer dizer, imediatamente antes, eu quis dizer. Eu lembro que eu estava fazendo esse desenho, a gente começou a desenhar em fevereiro. O prazo para eu terminar ele era, tipo, 18 de março, né? No dia 19 de março, o jornal lá fechou e todo mundo foi trabalhar em casa, né? E essa ilustração que eu fiz, ela era para comemorar os 100 anos de aniversário de um jornalista deles, que era muito querido, que era o Sid Hartman, né? Então eles vieram com a ideia de falar assim, não, vamos desenhar 100 Sid Hartmans espalhados por Minneapolis, que é a cidade do jornal, que é a cidade que ele cresceu, que ele se tornou um jornalista muito querido, né? E aí eu desenhei ele conhecendo várias, enfim, pessoas importantes. Ele era do meio do esporte, né? Pessoas importantes no esporte, né? Lugares importantes da cidade e tudo mais, né? Essa ilustração, eu fiquei sabendo no mês passado, foi uma das agraciadas com
o prêmio de excelência, né, da Society for News Design. E, enfim, mas é isso. Eu desenhei uma ilustração extremamente cheia de gente, de pessoas, para comemorar o aniversário do sítio. E no dia seguinte que a gente mandou para a gráfica, todo mundo se fechou em casa, né? E depois fui saber, né? Infelizmente o Cid veio a falecer com 100 anos, mas para o final do ano passado, né? Não foi de Covid, né? Mas, enfim, não sei os motivos, né? Exatamente para ficar falando assim, mas a gente, ao mesmo tempo, a gente ficou grato de ter podido oferecer essa homenagem para ele, né? Enquanto ele esteve em vida e dele relembrar todos esses momentos, né? Então esse é um trabalho que me toca, que eu fiquei me senti muito honrado de poder fazer. Esse aqui é a ilustração que eu comentei com vocês, que é um Seek and Find num novo normal, com as pessoas mais distanciadas, né? Eu calculei ali mais ou menos ali 1,5 m, 2 metros de distância entre cada pessoa, né? As sombras no desenho, né, que elas são projetadas, elas ajudam a reforçar esse distanciamento, né? E aqui a brincadeira era tentar achar qual era a pessoa que estava espirrando sem máscara, né? Quem quiser olhar com mais cuidado depois desses desenhos, tem no meu Instagram, tem no meu portfólio, dá para ver em tamanho maior, tá? Mas aqui é muito doido que a gente foi pensando ideias, eu fui trocando ideias com o editor de arte de como tornar divertidos algumas situações aí, né? Então tem a velhinha jogando pipoca para os pombos, e os pombos estão distanciados socialmente ali, naquelas marquinhas de quadradinhos no chão, né? Teve uma pessoa que cerrou o banco no meio para poder ficar distante da outra pessoa. Tem um menininho sentado no banco com as pernas abertas para ninguém ficar perto dele. A outra pessoa pôs um cacto do lado dela no banco para ninguém chegar ali perto. Enfim, fui pensando possibilidades que pudessem trazer algum humor ali numa situação que é necessária, enfim, extremamente importante, mas que, né, que é uma situação que normalmente as pessoas olham e falam assim, né? E eu tentei trazer uma abordagem bacana para isso. Tem gente que já achou a pessoa que espirrou sem máscara. Já? Perdão, gente. Tá. Ela tá aí. Gente, esses desenhos são recortes, né? Para vocês poderem ver os detalhes, são recortes. Então, os desenhos são maiores do que isso, né? Então, quem quiser ver mais depois. Mas a dica desse daí, da pessoa doente, ela tá usando um cachecol com listinhas que lembram as listinhas do Wall-E. Então, é uma dica para tentar achar. E esse é o meu último desenho para o The Washington Post, que eu queria compartilhar um pouco. Teve uma curiosidade também, que fim do ano passado, né? Eu já estava ciente de que não era tranquilo eu fazer um desenho de Natal cheio de gente aglomerada na rua, e aí eu conversei com o editor de arte uns 3 meses antes, né? Eu falei, então, eu tenho algumas ideias de como a gente pode fazer, você quer ir discutindo e tal, né? Essa foi minha 4ª ilustração para o Washington Post, né? E para mim me dava um gosto bom de falar assim, não, gente, eu acho que eu fiz 3, se fizer mais uma, começa a virar uma tradição, as pessoas começam a esperar um pouco por aquilo toda manhã de Natal, né? E era uma coisa que me animava muito para fazer esses desenhos. E aí, de repente, eu vi aquilo e falei, não, mas preciso vir com uma ideia diferente para esse ano. E aí a gente chegou numa coisa que a gente discutiu, falar, se fizer todo mundo em janelinhas, várias janelinhas de prédio, todo mundo, cada um na sua casa. Aí fiz várias janelinhas de prédio, tipo assim, 50 janelas de prédio. Aí a gente olhou e falou assim, não, tá muito janelinha, tá parecendo tipo Zoom, sabe? Que tá cheio de janelinha, ninguém aguenta mais um monte de quadradinho, né? Se eu tentar uma perspectiva um pouco diferente, né? Fui tentando e tal, né? Eu vim com a ideia para ele de falar assim, se a gente usar, né, ao invés de pessoas, né, elfos a gente já tinha usado, Papai Noel já tinha usado, Mamãe Noel, se a gente usar os gingerbread men, né, que são esses homenzinhos de biscoito, né, de biscoito de canela, né, que na cultura deles é muito importante, né? Ele achou bacana, né? Ainda assim eu fiquei pensando, nossa, mas eu vou desenhar só um gingerbread man, 2, né? E aí numa conversa com a minha esposa, né, e da importância da gente trocar ideias também durante o processo criativo, ela falou, não, tem que ter uma enxurrada de gingerbread man, sabe? Aí eu falei para ele, é isso, as pessoas vão estar nas suas casas protegidas, mas a gente vai ter muito gingerbread man espalhado pelo desenho todo. Aí ele adorou a ideia, aí falou, vamos lá, faz 25 homenzinhos de biscoito, 25 mulheres de biscoito e espalha eles pelo cenário de forma divertida, né?
então a gente teve um cuidado nesse sentido, e esse foi um desenho que teve uma repercussão super bacana também, sabe? Dentro da realidade ali dos Estados Unidos, sabe? Em que é, é, tanto apoiadores de lockdown quanto negacionistas teriam acesso a esse jornal, a gente sentiu que a abordagem foi positiva, sabe? Não se levantou polêmicas e coisas do tipo de nenhum dos lados. E eu, novamente, politicamente, eticamente, me sinto representado por essa ilustração nesse momento e tudo mais. Então, esse é o meu trabalho aí, uma passada aí pelo meu trabalho. Maravilhoso, o pessoal pirando em casa, falando surreal, genial. Que bom. Muito, muito legal mesmo. Gus, acho que a gente está chegando perto do nosso tempo da gente fazer uma pausinha, mas tem duas perguntas que acho que são a gente fazer aqui no chat, e aí, pessoal, pode ficar tranquilo e tranquilo que as outras a gente vai falar daqui a pouquinho, tá bom? Mas muita gente quer saber, em média, quanto tempo você demora para fazer um projeto assim. Tá. Depois de muito tempo fazendo, tá? Como eu coloquei, como muitas vezes eu estou com mais de um projeto acontecendo ao mesmo tempo, eu trabalho um pouquinho por dia em cada um, né? Mas eu já fiz essa experiência de marcar o tempo que realmente eu levo num projeto, tá? E aí, levando em conta que normalmente os meus projetos têm entre o tamanho de um A4 e um A3, é o tamanho mais padrão que eu normalmente faço, né? Esse tipo de projeto mais padrão eu costumo levar entre 30 a 60 horas, tá? Dependendo da quantidade de referências que tem que se coletar e tudo mais, né? Quando é um desenho mais livre, menos tempo, né? Os do Washington Post, a gente já sabe por onde andar, qual estilo fazer, menos tempo, né? Agora, se é para um cliente novo, ou, por exemplo, o desenho que eu fiz para o Mortal Kombat, né? Que a gente ilustrou todos os personagens da série de jogos durante mais de 20 anos, né? O Mortal Kombat tem mais de 11 jogos lançados. Aí, enfim, eu desenhei cada personagem, mandei, aí eles aprovaram cada um, sabe? Aprovados os personagens, vamos botar eles no esboço, né? Então, alguns processos são mais demorados, mas é isso, né? A coisinha de trabalho de formiguinha, todo dia um pouquinho, a hora que você vê, o trabalho já cresceu, assim, né? E também, né, Gus, às vezes direto, às vezes se dividindo em outros trabalhos, né? Isso. Como você Sim. falou anteriormente. Tá. Sim. E tem uma pergunta da Juliana que ela quer saber se você recicla alguns desenhos, as pessoinhas, por exemplo, ou algum elemento, algum objeto. Então, essa é uma questão que eu sempre me debato, e do quanto eu sou exigente demais comigo mesmo ou não, tá? Basicamente assim, ó, enquanto eu desenvolvia o meu estilo, tá, do Seek and Find, né, principalmente nesses 10 anos que eu trabalhava com livros didáticos, né, eu tinha uma coisa de desenhar os prédios, cada prédio trazia a sua personalidade para o prédio, né? Às vezes, aproveitar um predinho dali, uma janelinha que eu desenhei ali, mas pôr numa parede diferente, né? Eu já tive ocasiões de fazer isso, de reciclar e mudar elementos para que o desenho se tornasse novo, né? Com relação ao cenário, tá? Postes de luz, por exemplo, eu não via sentido em desenhar um poste de luz sempre diferente a cada desenho, né? Nesse período de 10 anos em que eu estava estudando e que meus desenhos eram mais padronizados, né? Eu desenhava tudo em grid isométrico. O grid isométrico basicamente, o poste que você pôs aqui embaixo, ele serve lá em cima, serve do lado, ele não tem uma perspectiva em que as coisas vão diminuindo no fundo, né? É uma perspectiva que ela é meio balanceada, assim, né? Equalizada, né? Com relação às pessoas, eu sempre tive uma coisa assim, não, gente, repetir pessoa eu não repito. Então, assim, dá trabalho, mas eu sempre gostei de desenhar cada pessoa uma a uma, assim, né? Então, isso com relação a desenhar pessoas, de não fazer uma reciclagem, era uma coisa que eu sempre tive, assim, né? À medida que o meu trabalho evoluiu, eu percebi que ficar no grid isométrico estava ficando muito maçante para mim. E os desenhos, por mais que eu variasse os ambientes, eles pareciam sempre meio iguais, sempre muito racionais, né? E aí, a partir do momento que eu decidi desenhar tudo de forma mais livre, à mão, e variar perspectivas, e não me ficar tão preocupado também, entender que eu já tenho um conhecimento de perspectiva, então eu não preciso desenhar grid para tudo. Eu posso ir de forma mais fluida, sabe?
Isso tornou meu desenho muito mais interessante, mas também, ao mesmo tempo, complicou no sentido de que eu não conseguia aproveitar mais nenhum elemento de cenário, essas coisas. Então, era uma coisa que antes era uma facilidade, enquanto eu tinha um trabalho isométrico, né? A partir do momento em que cada desenho passou a ser mais livre, mais único, aproveitar elementos de cenário não rola. Assim, o post que eu desenhei para esse desenho do Washington Post, ele é diferente do ano anterior, como são diferentes os carrinhos e as árvores e as pessoas. Por quê? Como se eu mudo o ângulo um pouquinho, eu já tenho que desenhar tudo num ângulo diferente, com uma luz diferente, né? Então, parei de fazer isso. Ao mesmo tempo, eu acho que eu perdia muito tempo fazendo as coisas de maneira tão racional, né? A partir do momento que eu fiquei mais livre para desenhar, você fala assim, você não recicla mais nada, agora te dá mais trabalho. Então, eu acho que não. Eu acho que eu estou mais livre, isso me dá mais prazer em trabalhar, eu brigo menos com o desenho, então eu não sinto a necessidade de reciclar nada também, né? Então, é mais ou menos por aí. Maravilha. Gus, vou te dar um minutinho para você tomar uma água, tá? Estou aqui impactado pelos seus desenhos, como o pessoal de casa também. Vou falar Obrigado. mais um pouquinho sobre... Imagina, falar mais um pouquinho sobre o nosso curso que a gente está oferecendo hoje, que é um curso incrível também, e a gente segue para o próximo bloco de perguntas e depois entra com mais perguntas do chat, tá certo? Bom, gente, para quem está encantado ou encantada como eu por essa área, que a cada dia cresce mais no cenário atual, vocês precisam saber um pouco mais sobre as vantagens de trabalhar como ilustrador ou ilustradora, fixo em algum estúdio, agência, ou desenvolvendo e produzindo embalagens, novos produtos, personagens de desenho, especiais, games, ou também como freelancer. Essas são possibilidades de você prestar serviço para empresas em qualquer lugar do mundo. Então é uma área muito bacana. Olha só, o salário de um ilustrador ou uma ilustradora aqui na cidade de São Paulo, segundo a plataforma Glassdoor, varia entre 2 e 8 mil reais por mês. É um bom salário. E uma formação qualificada e reconhecida como a nossa vai ajudar vocês a atingir também esses objetivos. Então, o curso que eu estou mostrando hoje para vocês, Sketching para Designers, ele foi feito para quem se interessa ou já trabalha com desenho, ilustração ou processo criativo. Mas se você quer praticar desde o básico, nós temos também módulos nesse curso para te ensinar a trabalhar com forma, perspectiva, composição, cores e muito mais. Então, se você busca ir muito além dos esboços realistas, técnicas digitais de desenho à mão e também quer potencializar o seu portfólio com um estilo único e original, esse curso foi feito para você. Olha só, você vai embarcar em uma jornada de 5 meses, com mais de 20 horas de aulas, estudando no seu tempo, quando e onde você quiser. E ao longo do curso você realiza diversas atividades práticas e tem feedbacks individualizados dos nossos tutores e tutoras. E você vai finalizar esse processo com o seu certificado EBAC e também 6 trabalhos autorais para enriquecer o portfólio. Conteúdo do curso, olha só. Você aprende a colocar em prática suas ideias em ilustrações a partir de técnicas de desenhos rápidas, fáceis e impactantes. Suas composições, então, serão apresentadas por meio de esboços memoráveis que chamam muita atenção. Você domina também o estudo de perspectivas para criar a percepção espacial nos esboços e de cores e texturas para traduzir ideias-chave, construir enredos e impressões diferentes em todas as suas criações. E você também fica sendo capaz de realizar storyboards inesquecíveis, dominando técnicas de desenho humano para criar histórias visuais emocionantes. E também vai explorar o universo de esboços para multimeios, elaborando também projetos para web, aplicativos e outros produtos a serem desenvolvidos no seu portfólio. Para fechar, você também vai ter o conhecimento de ferramentas e possibilidades para criar esboços, desde papel até a mesa digitalizadora, em pouco tempo. Olha só, essa jornada aqui nesse curso, ela será conduzida pela Renata Pedrosa, é artista visual e desenvolve trabalhos tridimensionais com objetos, instalações e intervenções urbanas, além de desenhos. Ela é pós-doutoranda pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP, doutor-mestre em poetas visuais pela ECA USP também. Em 2005, ela foi orientadora do Laboratório de Artes Visuais, encontros experimentais de estudo, produção e discussão de artes visuais
no Departamento de Artes Plásticas também da USP, onde também foi professora contratada entre 2014 e 2015. E, junto com ela, a gente tem o Bob Nogueira, que é designer e trabalhou como diretor de arte em agências de São Paulo nos últimos 17 anos, atendendo grandes clientes em projetos de branding, publicidade, eventos e entre outros. As experiências dele também passam por design gráfico de produtos, mobiliário, editorial, embalagens, audiovisual, promoções e também no universo digital. Desde 2008 ele atua em educação com projetos de design thinking. Então, é uma trajetória muito bem acompanhada. Falei, daqui a pouquinho eu dou mais informações para o curso para você. Quem está curioso ou curiosa para saber a oferta do dia, é só apertar o clique aqui que está acima da nossa tela, tá certo? Bom, Gus, vamos lá para a nossa segunda rodada de perguntas? Vamos lá. Essa aqui é uma pergunta que já apareceu bastante no chat. Queria saber como é que estão, então, as oportunidades de trabalho no mercado internacional. Tá. Então, gente, na verdade, assim, eu comecei a ilustrar para o mercado internacional tem 5 anos, né? Como eu comecei a notar uma diferença do sentido do pessoal alcançar o meu trabalho, conhecer o meu trabalho, né, e começar a realmente ter uma constância de trabalhos internacionais de 3 anos para cá, tá? Houve fatores que eu acredito que interferiram nisso, né? Mas o que eu posso colocar de forma geral, até onde eu consigo entender, tá? Do que está acontecendo, e também para mim, tá? Nos últimos 3 anos, para mim, tem tido um aumento de trabalhos de fora, tá? Eu tenho feito principalmente trabalhos para os Estados Unidos, para a Inglaterra, né? E um ou outro país europeu, para a França, tal. Eu acho que assim, eu acho que tem 2 fatores aí que fizeram a diferença nesse sentido, tá? Para mim, e é difícil dizer para mim um pouco com relação a outros ilustradores, embora eu tenha visto com constância muitos outros ilustradores fazendo trabalhos para fora, tá? Com constância maior do que eu via antes. Então eu imagino que é um processo que mais ilustradores estejam passando. A partir do momento em que eu comecei a cuidar com mais atenção do meu portfólio no Behance, isso começou a reverter quase que automaticamente, mais gente me alcançando. Esse cuidado, depois a gente pode dar uma olhada no meu portfólio para mostrar. Passa por tudo, por você descrever o seu trabalho com cuidado, né? Mostrar detalhes interessantes do seu trabalho, botar as tags certas para que encontre seu trabalho, né? Eu senti que a partir do momento que eu fiz isso, eu deixei de ser um cara que estava só sendo considerado no mercado nacional. E as informações que eu disponibilizava começaram a chegar pelas pessoas que procuravam o meu trabalho lá fora, né? Então, assim, esses profissionais estão lá fora, né? Editores de arte em jornais, em revistas, em empresas, né? E eles estão procurando nessas ferramentas, né? Estão em redes sociais, estão no Behance, e quando ele precisa de um ilustrador que desenhe assim, né? Alguém que faça colagem, alguém que faça ilustração flat, né? Ele vai lá digitar flat, não sei o que, não sei o que lá, né? Desenho com detalhes de tal jeito, vetor, tal jeito, pintura, aquarela, digital. Ele vai digitar e ele vai encontrar nessas ferramentas, sei lá, 30, 40 profissionais, né? Numa primeira olhada, né? Nessa primeira olhada ele vai separar uns 10 ali que ele achou bacana, né? Desses 10 que ele achou bacana, talvez 3, 4 sejam do mesmo país que ele, né? E os outros não, de outros lugares ao redor do mundo, né? E da minha parte, assim, eu tenho sentido que as pessoas têm chegado ao meu trabalho e elas têm querido trabalhar comigo pelo que o meu trabalho independente do lugar que eu vivo ou não, sabe? Então, eu acho que tem um entendimento dos editores de arte lá fora de que os ilustradores estão trabalhando globalmente, né? Que o acesso a eles é global, né? Então, se o ilustrador consegue se comunicar de forma bacana em inglês e consegue, de alguma forma, trocar o diálogo necessário para se fazer um trabalho e mostrar o trabalho e tudo mais, a coisa rola, né? O que eu sinto no período específico do começo do ano passado para cá é que com as limitações de isolamento social e tudo mais, eu já li alguns artigos também
levantando essa hipótese, né, de que muitos trabalhos que antes eram feitos com fotografia, né, em editorial, em publicidade, a questão da fotografia ela passou, isso novamente já está mais resolvido agora do que antes, mas houve uma coisa tipo assim, mas tem a coisa presencial, né? A gente vai ter que fazer um ensaio, né? Um ensaio vai ter que estar a pessoa tal, a gente vai estar protegido para fazer isso, não vai, né? Então, nesse começo de pandemia, eu acho que teve uma coisa de talvez eles olharem o trabalho dos ilustradores como uma opção editorial e tudo mais segura nesse sentido, né? Novamente, é uma hipótese, gente. Eu estou falando de uma coisa que eu vi sobre. Eu não tenho conhecimento de como os fotógrafos passaram por esse período e tal, né? Embora eu veja vários aí continuando e bombando e tudo mais, né? Mas eu senti uma. Isso é uma coisa que, olhando, tá? Nos primeiros meses de pandemia, eu senti muito trabalho de ilustração saindo, né? Para ilustrar, enfim, coisas variadas, desde ilustrar coisa relacionada à pandemia, quanto para ilustrar outras questões que jornais, revistas e marcas trazem, né? Então, assim, do que chegou até a mim, assim, eu tive, na verdade, um aumento de demanda de trabalhos de fora dos últimos 3 anos para cá. Tá? Uhum. Então, para mim, o mercado internacional, assim, não sei se tem a ver com o meu estilo ou não, mas assim, eu sinto o mercado aquecido, mas eu também vejo ilustradores de outros estilos aqui no Brasil, às vezes com menos tempo de carreira que eu também, fazendo trabalho para fora, e seja na forma de encomendas, né, que o pessoal chama de commissions, né, para individuais lá fora, né, seja para empresas, né, nos mais diferentes estilos, eu tenho sentido que o mercado de ilustração tá bacana, assim, para trabalhos para fora, sabe? E com a coisa de pegar muitos trabalhos para fora, como o meu tipo de trabalho ele demanda muito tempo, eu não posso focar muito em trabalhos, em muitos projetos ao mesmo tempo, normalmente trabalho com 2, no máximo 3 ao mesmo tempo, e eu tenho focado muito nesse mercado internacional, sabe? Mas continuou chegando para mim nesse período pedidos de encomendas, solicitações de editoras, agências de publicidade aqui do Brasil também. Tá? Então, Uhum. eu sinceramente eu não senti nenhuma queda ou algo do tipo. Para mim, ou continuou parecido ou melhorou. Assim, para mim, melhorou, na verdade. Tá? Não sei com relação a outros ilustradores. Essa é a minha visão, a minha experiência. Maravilha. Muita gente tem falado isso também nos nossos eventos, sobre o aumento de ilustrações, animações também, principalmente no meio publicitário, né? Agora no momento da pandemia. Mas você já deu uma adiantada também sobre essa questão, mas queria saber se isso modificou de alguma forma as dinâmicas do trabalho na área, ou não. Olha, do meu procedimento de trabalho, não mudou muito pouco. Assim, eu queria dizer que mudou quase nada. Assim. O que eu fazia mais antes, que eu não faço agora, por exemplo, eu não vou mais conhecer um cliente pessoalmente. Né? Vou fazer um trabalho mais longo com uma editora, um trabalho mais longo com uma agência. Né? Às vezes é bacana, rolava aquele café, né? Você ia trocar ideia, conhecer a pessoa pessoalmente antes de iniciar o trabalho de fato. Né? Isso foi Uhum. substituído ali pelas ferramentas aí de video call e tudo mais, de maneira para mim também que super de boa, tranquilo, dá aquela arrumada no espaço, conversa com a pessoa 20 minutos e bola para frente, estamos acordados no que tem que fazer, né? Uhum. Então, assim, como ilustrador, não me afetou. Eu vejo muita gente dizendo em outras áreas, e às vezes até próximas, né? Gente que trabalha, às vezes, mais colaborativamente, né? De ter às vezes, toda hora tem que parar para fazer uma reunião, e aí volta para o trabalho, aí faz outra reunião, e aí volta para o trabalho, da dinâmica de trabalho ter mudado nesse sentido, que o que faz parte, né? Você sai de uma dinâmica de trabalho que é presencial para uma totalmente online, né? Mas para mim, que sempre trabalhei em casa, de maneira isolada e sozinho eu mesmo, sabe? Conversando por e-mail ou por WhatsApp, telefone com clientes, mudou muito, muito pouco, assim, né? O que eu acho que trouxe mais de mudança na pandemia é a questão de trabalhar em casa. Eu sempre trabalhei, né? Mas da família toda estar em casa, né? E eu tenho um filho pequeno de 4 anos, tenho a minha esposa, todos nós aqui, né? E
Mas, novamente, né, nesse sentido, assim, traz alguns desafios, traz também algumas vantagens bacanas com relação ao meu trabalho, a minha dinâmica de trabalho. Mudou meu... Eu, às vezes, acordo... Antes eu poderia acordar, vai, sei lá, 8, 9 da manhã, começar a trabalhar um pouco, aí depois, né, isso antes da pandemia, né? Leva o filho na escola, volta, trabalha mais à tarde, aí depois o filho volta, vai dormir, trabalha mais à noite, né? O meu tempo de trabalho ficou mais reduzido, né? Mais concentrado, eu diria, né? Então, muitas vezes eu estou acordando às 5 da manhã para trabalhar até às 9, 10, que eu sinto que é um horário que a coisa rende mais, assim, que eu tenho, sabe, silêncio tanto de casa quanto da rua, sabe? E, e aí a dinâmica da casa, ela fica no lugar da dinâmica da casa. Então, assim, trabalhei ali aquelas 4, 5 horas, eu já estou mais tranquilo, né? Se precisar fazer algum pequeno ajuste, etc., em algum desenho, faço num pequeno momento ali durante a tarde, né? No finzinho da noite, às vezes eu ainda trabalho mais 1, 2 horas, né? Foi a forma que eu consegui. Então, a dinâmica para mim mudou mais nesse sentido, de como funciona o gerenciamento do meu tempo em casa, tá? Uhum. Mas o ritmo de trabalho é mais ou menos, né? Um pouco mais ou menos como antes, tá? Maravilha. Se o pessoal aí de casa também quiser compartilhar as impressões da pandemia em relação ao mercado de trabalho agora, a gente também pode trocar outras referências. Coloca aí no chat se mudou, se melhorou, para a gente saber também. Gus, enquanto o pessoal responde, você começou falando, né, sobre seus trabalhos inicialmente com livro didático e depois, né, quando você toma esse rumo do Seek and Find. Qual o caminho que você considera mais potente para a carreira do ilustrador? Investigar o máximo de estilos possíveis ou se especializar? Olha, eu acho que essa é uma resposta muito, eu acho que cada ilustrador encontra a sua, às vezes de maneira mais rápida, às vezes de maneira mais demorada. O que eu acho, para mim, eu sempre segui muito no que eu queria fazer. Eu queria aprender o máximo de estilos possíveis. Eu queria ser um cara que, quando alguém quisesse fazer um trabalho, eu pudesse oferecer algo, fosse o estilo que fosse, né? É, o que eu senti da minha experiência é que eu fui ficando um profissional bom em várias coisas, né? Mas eu não me tornei um profissional com destaque em alguma coisa em específico, enquanto eu seguia essa estratégia. Tá? Uhum. Então, eu tive uma decisão racional mesmo de falar assim, não, gente, já experimentei bastante coisa, legal, beleza. Eu vou focar nisso aqui, que é um estilo que eu gosto, que tem possibilidades bacanas e que eu vejo possibilidades de crescimento, reconhecimento, e que eu não vejo tanta gente fazendo, né? E eu tenho gostado muito disso, né? Porque eu vejo, a partir do momento que eu assumi isso, vários, eu sei mais o que eu posso acrescentar no trabalho ou não, onde eu posso buscar referências ou não, o que encaixa ou não, tudo fica num caminho mais fácil de visualizar, né? Se você atira para todo lado, aquela referência nova que você viu, você vai por onde? Vai usar onde? Para qual cliente? Para qual trabalho, né? O cliente, quando vê o seu portfólio, ele vai pedir para você fazer o quê? Aquele primeiro que está ali, o segundo, terceiro, quarto. Será que o cliente sente confiança que você domina aquele estilo, já que você desenha 500 outros estilos, né? Então eu Uhum. decidi como ilustrador focar no caminho, né? Para mim funcionou de forma bacana, tá? As coisas mais variadas, experimentais, etc. Eu decidi que eu mantenho numa maneira mais livre, enfim, quando eu não estou trabalhando, né? Quando eu estou desenhando para mim mesmo. E para mim isso funcionou de forma bacana, mas eu acho que cada ilustrador encontra o seu caminho e às vezes você só encontra o seu, tá? Eu acho que passa por aí. Maravilha. Cada experiência definir qual caminho talvez seja interessante cada pessoa, né? Bom, minha próxima é sobre o portfólio. Está me ouvindo bem? Gus? Me ouve bem? Não? Tá me ouvindo? Perdão.
Tô te Meu, ouvindo. tava- Tô te ouvindo. Ah, tá me ouvindo? Então tudo bem. Eu fiquei na dúvida se ainda estava. Perdão, você perguntou alguma coisa agora, Lucas? Desculpa. Perguntei, eu ia começar a jogar a pergunta do portfólio. Queria saber como que Ah, você perfeito. organiza o seu. Tá. Eu vou compartilhar com vocês aqui, então, um momento. Beleza. Tá? Então, gente, aqui é o meu portfólio no Behance, tá? Um minutinho. Eu, Só um minutinho, tá carregando ah, tá. aí. Perfeito. Vamos Agora o abrir pessoal de aqui. casa tá vendo também? Aí, beleza, estão vendo sim. Tá, perfeito. Então, gente, aqui é o meu portfólio do Behance, tá? Eu ultimamente tenho colocado ele um pouco por ordem de coisas que eu tenho publicado, tá? É, Em alguns momentos eu mudo ele e deixo em primeiro lugar trabalhos que eu acho que merecem mais destaque, que eu acho que alguém que chegue lá se impressione de forma mais bacana, né? Mas por hora tá dessa forma, tá? São algumas ao mesmo tempo, tá? Eu costumo agrupar as coisas por projeto. Então, por exemplo, este projeto aqui são ilustrações que eu fiz para um calendário de uma universidade americana, a St. Louis University, né? São 12 ilustrações para um calendário, né? Cada ilustração para um mês do calendário, representando um lugar da universidade, né? Eu gosto, então, de repente, nesse caso, eu vou mostrando cada uma das ilustrações e vou contando alguma historinha, do tipo assim, olha, nessas ilustrações a gente desenhou 5 personagens que a gente precisa encontrar em todos os desenhos. Mostro eles aqui. E aí vou passando por cada uma. Na legenda eu falo, ilustração do mês de fevereiro. Mostro os estudantes fazendo determinada coisa, né? E vou passando pelas ilustrações, né? Em alguns momentos eu gosto de botar algumas gotinhas de informações, né? Aqui, por exemplo, eu digo que as ilustrações elas foram bacanas de fazer porque elas fazem Acho que eu tô com um probleminha para te ouvir, Gus. Alô? Tá me ouvindo? Tá travando um pouquinho, tá meio robótica a sua voz. Só um momento. Vamos tentar sem o fone? Vamos ver se melhora. Tá ótimo, o pessoal tá adorando a voz robótica. Acho que a gente tá com um probleminha técnico de áudio. Gus, se você quiser dar um refresh, eu fico aqui com o pessoal, só pra gente ver se melhora o áudio. Às vezes a gente tem esses probleminhas, é normal, estamos em pandemia, home office, acontece. Mas a gente espera, não tem problema. Tá bom? Fiquei só eu, mas o Gus já volta. Estão gostando, pessoal? O Gus é incrível, né? Muito legal o trabalho dele. Eu fiquei encantado mesmo. Muito bacana. Vocês já conheciam o trabalho do Gus ou conheciam alguém que faz o mesmo estilo? Contem aí pra gente. Olha só, a Elisa não conhecia. Muito maneiro. Legal. Eu não desenho. Ainda não. Olha só. Fã do Valdo. Tem um jogo com uma ilustração parecida com a dele. Talvez seja a dele, Paula. A Paula é ótima porque ela vai colocando perguntas que eu já ia fazer também. Vamos ver, Gus. Olá, melhorou, gente? Agora não está. Ótimo, eu troquei de fone aqui, acho que agora tá. Podemos voltar para o compartilhamento do portfólio, gente? Podemos. Eu te aviso quando aparecer aqui. Tem o pessoal super legal, ficou comigo, a gente estava conversando praticamente. Que bom, gente. Obrigado pela força. Tá.
A hora que a gente puder continuar, só me dá o toque, Lucas. Tá, aqui ainda não chegou. Tá. Vamos ver. Tá carregando aqui para mim. Ah, para mim carregou. E aí, pro pessoal de casa, estão vendo? Só dei um okzinho pra gente seguir. Ok. Então a gente estava vendo o calendário da universidade. Perfeito. Então, eu vou mostrando, né, e trazendo pequenas informações que podem ser interessantes, tanto para um ilustrador que quer aprender mais sobre o estilo, mas também quanto para alguém que possivelmente possa me contratar, entendeu? Dizendo, por exemplo, aqui, eu usei várias imagens, mapas e referências fotográficas. O pessoal usou até foto de drone lá na universidade para me mandar para eu desenhar, assim. Então, isso vai mostrando para o cliente que você consegue retratar algum espaço físico determinado, né, de maneira divertida, de maneira diferente, né? Não por acaso, depois que eu postei esse trabalho no meu Behance, coisa de um mês depois, eu fui chamado para um trabalho muito parecido, que era para desenhar 10 ilustrações de um parque de diversões da Inglaterra, sabe? Então, assim, eu sinto que esse trabalho aqui, ele fez diferença na hora do contratante me chamar, sabe? Enfim, nesse caso em específico, eu fui trazendo algumas informações e mostrando, né, cada uma das localizações. Em alguns projetos em que, por exemplo, a gente tem uma imagem muito grande com vários detalhes que valem prestar mais atenção, né? Eu vou pegar um aqui, por exemplo, o do Sid Hartman, eu acho que é um bom exemplo, que é esse daqui. Ó, eu gosto de botar sempre uma das ilustrações que eu acho que ficaram mais fofinhas no desenho, eu boto de entrada, sabe? Eu acho que já dá uma desarmada em quem vai ver, a pessoa fica achando, vamos ver o que tem aqui, né? De cara, explico para quem é o cliente, boto a ilustração inteira, né? Isso é o que eu fiz, né? A pessoa vai ver com todos os detalhes e tal, né? Aí começa a descrever um pouco mais do projeto, eu falo, olha, aqui a gente desenhou 100 versões do Sid Hartman, passeando por Minneapolis. Falei muito brevemente da história dele, né? 2 linhas também, não acho que é o caso de se alongar, né? Mas para saberem que tipo de jornalista ele era um repórter que estava em todos os eventos de esporte, ele estava no primeiro prédio do jornal, quando era pequeno, ele foi um dos primeiros gerentes acho que do Lakers, enfim, não decidiu continuar no jornalismo, não virou manager de time de NBA, mas enfim, várias histórias interessantes a gente foi desenhando. E aí eu fui trazendo isso nesses pequenos pedaços. Aqui já é um close de uma parte do desenho. Então eu quero mostrar algo com mais detalhe, né? Eu já mostro um recorte do desenho, né? Quis mostrar ele com algumas celebridades, ele com Prince, né? Boto alguns desenhos dele com celebridades, né? Quis mostrar algumas situações interessantes, alguns lugares específicos, vou botando alguns recortes. E nisso eu vou contando uma pequena história sobre o universo que gerou esse desenho, né? Em alguns trabalhos, quando são trabalhos mais longos e que exigiram muita pesquisa, eu acho bacana compartilhar com o pessoal mais sobre o processo, né? Agradeço o diretor de arte aqui, que foi o Mike Rice, que trouxe muita coisa, ele fez um trabalho assim, impecável, super perfeccionista. Mostra os primeiros estudos, a gente antes ia mostrar o Cid criança, e ele envelhecendo e tal, mas aí a gente falou, não, vamos ficar com a imagem mais icônica dele, né, que é a imagem mais recente. Então, depois dos estudos, a gente fechou nessas formas aqui, né? E aí aqui eu mostro um pouco da evolução do desenho, desde o sketch, né, do esboço, bem rabiscadão, né? Aí vai ficando mais populoso, mais cheio de detalhe, né? Até o final. E aqui, como curiosidade, eu quis dividir também como que é o trabalho todo sem as cores, né? Para esse trabalho específico, ele me falou assim, olha, para funcionar de maneira muito rica visualmente na nossa impressora do nosso jornal, eu preciso que você desenhe separado, as cores numa camada e o traço todo em outra camada. Eu falei, ok, vamos lá, né? Então foi o que eu fiz. Aqui está só o traço, só traço preto, né? Fundo transparente, né? Não é nem branco, é um fundo transparente. E numa outra camada eu fiz só as cores, mandei os 2 arquivos separados e ele lá na gráfica juntou, né? A linha em preto e branco com o trabalho de cor para formar a imagem final.
eu achei que isso era um processo interessante de compartilhar, no sentido de mostrar um cuidado muito peculiar, muito especial, com esse procedimento gráfico, estético, sabe? Não é sempre que a gente faz esse tipo de caminho, né? Normalmente faz o desenho, achata, salva lá 300 dpi, CMYK, rolou, sabe? E aqui, até por ser um evento muito especial, era uma edição inteira dedicada a esse jornalista tão importante, tudo foi muito, muito, muito minuciosamente pensado. E eu fico feliz de ver que isso resultou, né, num trabalho que emocionou o CID, né? Emocionou as pessoas que viram, né? E foi reconhecido pela Society for News Design, né? Que é só para esclarecer um pouco, é o órgão que premia os trabalhos visuais, de jornalismo visual, né? Publicados no mundo inteiro, né? Então, que maravilha. Foi isso. Eu acho que esse é um olhar aí mais sobre como eu organizo o portfólio, né? E uma dica que eu daria é isso, gente, botem tags bacanas, né? Se o seu desenho faz referência a um determinado estilo, fala desse estilo. Se ele representa determinadas coisas, fala essas coisas. Se você tem dúvida do que colocar nas tags, né, nas palavras-chave que ajudam a pessoa a achar o seu desenho, vai nos seus colegas ilustradores que desenham coisas próximas, parecidas, que você admira, né? Muito provavelmente eles também pensaram muito nas palavras-chave que eles associaram aos desenhos dele, e pode te ajudar muito, tá, a fazer o seu trabalho ser bem encontrado, a tornar o seu portfólio uma ferramenta realmente mais eficiente, tá? Eu acho que é isso, gente. Quem quiser olhar mais o meu portfólio com mais cuidado, tem um link lá no meu Instagram, tá? Vou encerrar o compartilhamento aqui, tá, Lucas? Tá bom. Eu coloquei o Instagram do Gus aqui no chat, vou colocar mais uma vez, para quem quiser encontrá-lo e ver mais trabalhos incríveis. Gus, minha última pergunta para você, antes de deixar com algumas do chat, seria: que dicas você daria para os aspirantes desse universo da ilustração? Tá. Essa foi uma das coisas que eu mais fiquei pensando, assim, nos últimos anos, assim, sabe? Do que era isso. Eu tenho um tempo de carreira como ilustrador, como a gente colocou, 15 anos, né? Eu me formei em 2008, mas meus primeiros trabalhos eu já fiz no meio da faculdade, né? Então, assim, eu penso que uma coisa que me fez falta e que eu acho que hoje o acesso à informação é muito maior e vale muito a pena procurar é pensar o trabalho de ilustrador de maneira mais ampla do que a coisa de apenas desenhar, né? E eu acho que passa, inclusive, gente, para eu estar falando isso, assim, é muito tempo de quebrar cabeça, murro e ponta de faca, que coisas como, assim, entender um pouco mais o mercado que você trabalha, que você atua, tá? Eu, no começo de carreira, eu tinha uma coisa muito assim, não, eu sou desenhista, eu não quero saber dessas coisas de negócio, não sei o quê, não sabe? E eu fui percebendo, gente, que, assim, as minhas oportunidades mais bacanas, tá? E eu não estou falando só financeiramente, não, inclusive financeiramente, mas de temas, de coisas legais de desenhar, sabe? Que eu acredito, que me tornam um ilustrador feliz. Elas vêm a partir do momento em que eu passo a assumir também uma responsabilidade por coisas associadas ao meu trabalho de ilustração, que no começo da carreira não eram tão óbvias. Por exemplo, estudar sobre como, por exemplo, negociar um trabalho, sabe? Estudar sobre como se relacionar com o cliente, sabe? Eu fui aprendendo essas coisas pescando na tentativa e erro, mas também pescando na internet e tudo mais, perfis que eu achava bacanas, de gente falando sobre isso e tudo mais, né? E faz muita diferença, assim, né? Você começa a se comunicar de forma mais profissional, isso na verdade, te dá menos trabalho. O seu trabalho, você pode... Se você tem segurança dessas coisas paralelas, que esse trabalho que eu estou fazendo, eu sei redigir um contrato para ele, né? Esse contrato que eu vou redigir, eu me sinto confortável com ele não é injusto, ele é bom para as duas partes, né? Você desenha feliz, entendeu? Você sente que você está sendo recompensado pelo que você faz, você sente que você tem os direitos autorais sobre aquilo, você sente que esse trabalho pode desdobrar em outras coisas, né? Que você vai poder voltar a esse cliente, porque desde o começo vocês tiveram uma negociação bacana, né? Então,
muita coisa que por falta de experiência no começo eu não tinha e que eu comecei a dar mais importância agora é o que eu recomendo para os ilustradores iniciantes de agora, tá? E, novamente, gente, quem está falando isso assim, é uma pessoa que tinha muita preguiça disso, de falar, não, eu não preciso disso, não sei o quê, e quebrei muito a cara, entendeu? Passei mais dificuldade do que precisava em alguns momentos, sabe? Às vezes você já está com um estilo que está redondinho, gente, tá bonito, pronto, pra você trabalhar inclusive para fora, sabe? E aí é uma coisinha ali que você não fez, que você desdenhou, que faz a diferença, tá? Outra coisa também, eu sou uma pessoa mais reservada, tá? Eu adoro compartilhar sobre processos e tudo mais, né? Quem vê eu falando assim pode até achar que não, né? Mas, no geral, sou bem reservado, assim. Eu gosto de ficar na minha, desenhando quietinho e tal. Mas eu sou muito aberto a conversar, a trocar com quem quer saber mais sobre... o que eu faço para melhorar isso, sabe? Então, assim, gente, eu não vou estar lá no Instagram fazendo stories, tipo, ei, sabe? O que vocês querem saber, mandem perguntas, etc. Eu não sou esse perfil, me sinto muito exposto, né? Mas eu nunca deixei de ajudar quem me perguntou alguma coisa, tipo assim, por onde eu posso ir? Isso é legal, meu desenho tá ficando bacana, não tá, sabe? De alguma maneira eu tento ajudar e eu sinto que isso me fez falta em algum momento também, que é de não ter vergonha de acessar outras pessoas e conversar com elas. Seja outros ilustradores, tá? Que fazem trabalhos parecidos com meus ou diferentes, enfim. Eu já tive uma coisa de achar que todo mundo que desenhava Seek and Find era um concorrente, sabe? E aí eu fui percebendo que eu falei, não, gente, o cara ou a menina lá tem os caminhos dela, ela chega nos caminhos dela, sabe? Os clientes vão porque o estilo dela é a cara dela, os clientes vão porque o estilo dele é o específico dele, eu tô chegando num estilo cada vez mais que é muito meu, sabe? E de entender que o que você tem é seu e não toma o lugar de ninguém. E a partir do momento que eu me abri para isso, eu cheguei a trocar e-mail e falar assim, eu vi que você está fazendo o Seek and Find aqui, no Brasil não tem tanta gente fazendo, vamos trocar ideia? Eu queria abrir esse canal com você, né? E aí a gente começou a trocar ideias, e são coisas que, sabe, enriquecem, sabe, a nossa carreira, a gente se sente parte de um grupo, né? Eu troquei muita ideia com amigos também, eu sou formado em publicidade, sabe? Eu poderia ter trocado ideias antes com vários amigos do meio publicitário, e no começo de carreira eu criei uma coisa de assim, não, eu vou ser ilustrador, vou focar só nisso, né? E, gente, eu tenho um colega, o Rafael, que, tipo assim, o cara ganhou Cannes várias vezes em publicidade, sabe? Super amigo meu, assim, dividi república com ele, sabe? Troquei ideia com ele, sabe? Falei assim, Rafa, sabe? O que você pode me ajudar, sabe? Será que meu portfólio tá bacana, né? O que é? LinkedIn, o que é, sabe? E me fez muito bem, sabe? E, gente, conversa de, sabe? Um brother seu, um amigo seu, sabe? De 2 horas que você ainda se divertiu, sabe? Então, assim, o que eu compartilharia é mais isso. O trabalho de ilustrador tem uma coisa da gente focar muito, né? E de ser um trabalho de você trabalhar sozinho nele, muitas vezes, né? Por horas a fio, mas de não esquecer que essa troca, tá? Com editores de arte, com colegas profissionais, ela é muito importante. E é isso, gente. E um outro conselho é abrir muito o ouvido, assim, né, para sugestões dos editores de arte com quem vocês trabalham, assim, porque o meu trabalho cresceu muito com eles, assim, com os mais exigentes foi o que o meu trabalho mais cresceu, sabe? E às vezes não é tão visível enquanto você está lá na labuta, mas depois você vê o resultado. Então, assim, é mais nesse sentido, né, de você ser alguém, continuar sempre alguém aberto a aprender, né, e a trocar, né, com outras pessoas. Maravilha. Gus, você é incrível. Oh. Queria te agradecer muito. Eu vou passar pelo papo, antes da gente ir para pouquinhas perguntas do chat, porque a gente vai ter que correr um pouquinho com o tempo, mas eu vou passar a oferta especial do curso de hoje e a gente dialoga com o pessoal de casa, tá? Muitas perguntas a gente já respondeu também, o que é ótimo. Então, gente, deixa eu colocar aqui a nossa apresentação para eu contar para vocês, então, um pouquinho mais sobre o nosso curso. Olha só, gente, como que é o programa desse curso que eu estou apresentando para vocês. Então, no primeiro módulo, que se chama Fundamentos, Técnicas e Ferramentas do Sketching, você vai aprender sobre os conceitos e as técnicas básicas do sketching para serem aplicados no processo criativo.
E no módulo 2, que se chama Desenhando Espaços, Prédios e Ambientes com Sketching, você vai aprender as práticas do sketching ou do esboço de espaços internos e externos, baseados nos princípios de perspectiva, luz e sombra. Aí a gente vai para o módulo 3, aplicando cor, textura e padrão. A gente vai aprender a aprimorar os nossos esboços, né? E vocês vão saber tudo sobre a aplicação de cor, textura e nos seus desenhos. Em seguida, vocês vão trabalhar com símbolos e textos, aplicando princípios de tipografia também nos seus projetos de sketching. Olha só, aí a gente vai para o módulo 5, a gente vai trabalhar com composições gráficas, e também o módulo 6, que a gente vai trabalhar figuras humanas e storytelling com sketches. Então, esses dois módulos vocês vão explorar os princípios e as técnicas para criar composições gráficas, especialmente as para web, e também vão conhecer princípios de representação de figuras humanas e da localização delas no espaço, utilizando alguns dos recursos e possibilidades na criação de narrativas para os desenhos de vocês. E para finalizar, a gente tem o módulo 7, que ele é especializado em portfólio e nos próximos passos de vocês. Então, nesse módulo, você recebe orientações de como montar um portfólio, como as práticas e projetos desenvolvidos ao longo do curso. Então, você vai aprender a organizar todos os trabalhos que você já elaborou. Além também de ter dicas e referências de livros e sites para sempre se manter atualizado no mundo do sketching e do design. Então, gente, olha só, esse programa de 5 meses que eu apresentei para vocês, ele tem uma validade de acesso por 2 anos a partir do momento que você inicia o curso, tá? O valor total dele, o preço original, é R$ 3.650, tá? Mas hoje a gente tem uma oferta especial para vocês, a gente está oferecendo 60% de desconto no valor total desse curso. Então, a gente, com esse desconto, ele sai por R$ 2.499,50. É um bom desconto maravilhoso e também tem um presente especial. Então, para ter acesso a essa oferta, é só você apertar o botão clique aqui, que fica acima da barra verde, se você ainda não clicou, tá certo? E a gente ainda também tem uma possibilidade de parcelamento em 12 vezes sem juros, tá certo? Então, esse cadastro que você faz apertando o clique aqui não é uma matrícula automática, tá? É só uma forma de você garantir essa oferta, conversar com a nossa equipe, dar uma aprofundada sobre todo o conteúdo do curso também, ver professores e tutores, e aí você toma a sua decisão final. E a gente tem esse presente especial, que já deu para perceber que o inglês é super importante para a área também. Então, quem faz a matrícula para este curso ganha um mês de curso de inglês na EF English Live. Vocês vão ter acesso a 16 níveis de inglês totalmente grátis e certificado reconhecido internacionalmente. Tá bom? Bom, vamos lá. Vamos para algumas das perguntinhas do chat. Aí, no fim, eu explico rapidinho como que é o funcionamento do curso online. Olha só, o Cassius acabou de mandar uma pergunta que muita gente também já fez. Queria colocar aqui para você, Gus. Quem é a sua maior inspiração na ilustração? Tá. Difícil essa. É difícil, mas eu tenho alguns que eu penso que são mais... Olha, por ter uma coisa de sempre ter gostado de ilustrar em vários estilos, eu sempre gostei de muitas pessoas com trabalhos bacanas e tudo mais, né? Mas desde que eu comecei a focar na coisa do Seek and Find mesmo, um ilustrador que eu gosto muito, é um ilustrador inglês, ele se chama Rod Hunt, tá? Ele é o cara que, assim, quando eu fiz a minha primeira ilustração, lá em 2010, para a revista de adolescentes que eu contei para vocês, eu vi o portfólio do Rod Hunt no Behance, né? Aí eu falei, esse cara faz uma coisa meio Onde Está o Wally, né? O autor do Onde Está o Wally, né, o Martin Handford, ele é inglês, né? Eu falei, esse Rod Hunt, ele é inglês também, né? Ele não só é um grande ilustrador, como ele é da diretoria da AOI, né, que é a Associação de Ilustradores Ingleses, enfim, eu não sei o nome exatamente, mas é uma associação bacana dos ilustradores da Inglaterra e de fora também. E ele é um cara que eu olhava e eu admirava muito, assim, porque eu achava... ele consegue juntar a coisa de representar os espaços, né? Ele faz um trabalho em vetor, que não é o meu jeito de desenhar, porque eu não gosto, né?
O trabalho de vetor dele, ele é extremamente esboçado antes no papel, antes de ele levar para o vetor, o que eu acho interessante também. E apesar dos personagens que ele desenha terem uma pegada um pouco mais realista que a minha, né? Os meus personagens têm uma cara mais cartunesca, assim, acho que vem um pouco dos quadrinhos que eu sempre gostei de ler e de desenhar. O do Rod Hunt são mais realistas, né? Eles têm uma coisa de humor também, sabe? Então, ele é um cara que eu sempre admirei, e à medida que o Seek and Find foi ficando cada vez mais presente e se tornou um caminho na minha carreira, ele é um cara que eu sempre volto, né? E eu fiquei muito feliz que teve uma época que eu lembro que eu estava fazendo os meus, trabalhando com didáticos já naquilo que eu falei, 10 anos trabalhando com didática, eu fui lá no Behance e falei, vou juntar todos os desenhos que eu fiz nesse estilo numa galeria. E pus, né? E ele comentou, né? Eu falei, opa, o cara que eu acho mais incrível me comentou no meu Behance, que legal, né? E depois, momentos depois, eu postei o painel da cultura que eu fiz para a Cultura Inglesa Festival, né? Que demonstra, sabe, Londres em detalhes, e o cara que é de lá também, sabe, veio e comentou, bacana, Gus, não sei o quê, né? Então ele é um cara que eu admiro e eu fico muito feliz de ver, sabe, que de alguma forma ele está de olho ali no meu trabalho, sabe, ele dá umas curtidas, não é toda hora também, entendeu? Mas eu falo assim, que bacana, sabe, que é uma coisa de você, né, enfim, se reconhecer entre os seus, assim, né, eu acho que isso é bem legal. Mas tem gente, nesse estilo, assim, tem uma galera, assim, né, que eu curto, que de alguma forma serviram como referência e que ajudaram a crescer o meu trabalho, né. Tem o Kevin Cannon, que é lá de Minneapolis também, né. Quando eu vi o trabalho dele, mudou um pouco da forma que eu entendia o desenho dos espaços, de forma mais livre, né. Aqui no Brasil tem o Victor Boyden, que também faz Seek and Find, que também tem um trabalho incrível, e, sabe, a gente vai olhando os trabalhos assim dos colegas e se inspirando, né? Tem uma dupla de japoneses que eu não sei o nome deles, porque eles colocam o nome da equipe, do estúdio deles, né? Que é IC4 Design, né? Que eles também são uma referência para mim, incrível, trabalho extremamente detalhado, meticuloso. E, novamente, gente, cada um com um trabalho de Seek and Find. Seek and Find, no sentido de que está dentro de um gênero, mas cada um completamente diferente do outro, assim, sabe? Então, eu fico feliz, assim, sabe, de produzir um negócio que eu vejo mais gente bacana pensando junto, sabe? Mas é isso, eu acho que se eu colocasse uma referência que eu acho bacana e que me inspirou mais, é o Rod Hunt, mas é uma constante, gente. Eu fico me atualizando de outros ilustradores, gente começando e tudo mais, de vários cantos, constantemente. Maravilha. Vou te fazer mais 2 perguntinhas, tá, Gus? Tudo bem? Tá, tudo bem. A Larissa perguntou, qual foi a maior dificuldade que você já teve ao tentar iniciar algum projeto? Nossa, essa pergunta é boa. Eu acho que... Olha, eu acho que a maior dificuldade eu acho que é muito interessante quando você... É raro sair um pouco do formato que eu estou acostumado, que é cliente entrar em contato, né? Normalmente quem entra em contato é um editor de arte, é alguém da área visual, né? E os procedimentos, né, de contrato, de procedimento de trabalho, normalmente eles são parecidos, né? E eu nunca tive problema com coisa do tipo assim, calote, sabe? Ou a pessoa não cumpriu um contrato, nunca tive problema assim com isso. Então, assim, para iniciar um projeto, eu nunca tive um problema nesse sentido. O que já trouxe mais dificuldade no projeto, por exemplo, é de eu estar num projeto em que eu estou trabalhando com pessoas, né, que de alguma forma estão associadas ali àquele projeto, mas de não ter um diretor de arte, por exemplo, responsável ali, né? Aí eu sinto que de alguma forma eu acabo tendo que assumir um pouco do trabalho da direção de arte, né, para defender a coisa perante outras pessoas da equipe, sabe? Então, pensa numa empresa em que você não tem a figura do diretor de arte, né? Mas é uma empresa que quer muito fazer aquele trabalho, né? E aí alguém lá da empresa dialoga com você. E pelo fato da pessoa não ter os conhecimentos habituais do procedimento, isso acaba um pouco emperrando a comunicação. Então, a dificuldade, novamente, não é uma dificuldade que impede, né? Mas se você entende que você está numa situação dessa, que não tem uma pessoa que domina
os procedimentos de direção de arte, de área visual, para você fazer aquele trabalho, isso com commissions, com encomendas, rola muito, em que você lida diretamente com alguém que quer um trabalho seu. A dificuldade maior é essa, de você conseguir explicar para a pessoa, né, qual que é o seu procedimento de trabalho, disso está claro para ela, né, de você combinar quais são as etapas, né, e a dificuldade vem do fato de que, de alguma forma, você vai estar tendo que fazer uma função que não é exatamente a sua, né, que é ou você vai buscar as referências, ou você vai ter que instruir o seu cliente a trazer as referências, né, se ele trazer as referências e elas não forem tão legais, você fala, olha, referências mais visuais de tal tipo são mais interessantes para mim, que é a coisa de precisar, às vezes, educar um cliente que não está, né, acostumado, familiarizado com o procedimento de trabalho. Mas, novamente, gente, eu faço commissions, assim, inclusive estou fazendo uma incrível para um cliente que, sabe, que me traz 1000 coisas, 1000 referências o tempo todo, 1000 ideias, né, e o que não é claro para ele eu vou explicando, né, a gente vai entrando num acordo, vai explicando, né. É mais isso. Dificuldade, se eu já tive alguma dificuldade nesse sentido, foi em momentos em que eu me vi assim, comunicando diretamente com alguém que não era acostumado com a área visual, na empresa ou numa commission, mas que é algo plenamente contornável se você é transparente e gosta de contar sobre o seu trabalho, explicar, né? Eu gosto muito de falar sobre como eu trabalho, eu não acho chato, entendeu? Eu falo, não, legal, vamos lá então, aí eu faço assim, eu faço assado. E a pessoa curte também, ela sente que está ali do teu lado, sabe? Então, a dificuldade é essa, mas ela é plenamente contornável, não é um problema. Maravilha. Estamos ansiosos para ver esse trabalho incrível aí. Vamos acompanhar no Behance, quando você publicar. E para fechar, a Alice tem uma curiosidade. Ela pergunta, você tem alguma figura que é recorrente nos seus trabalhos, como uma assinatura no estilo Pixar, que inclui elementos repetidos em diversos filmes? Então, eu tenho. Se vocês procurarem nas ilustrações do Washington Post, eu sempre me desenho junto com a minha esposa e junto com o meu filho e junto com a nossa cachorrinha Flor, que faleceu ano passado, mas ela continua aparecendo de alguma forma. Então, assim, é muito interessante que o Gabriel tem 4 anos, né? Então, assim, e tem 4 anos que eu faço o desenho do Washington Post. Então, no primeiro ele aparece pequenininho, aí ele vai crescendo no desenho, sabe? Que legal. E eu sempre coloco em algum lugar a gente ali no meio. Eu não faço isso em todos os desenhos, gente. Eu acho que tem trabalhos que, assim, tipo assim, sabe, você está fazendo um trabalho para um cliente que as coisas têm que aparecer, são essas, essas e essas. Eu não vou ficar me desenhando, entendeu? Mas se tem algum tipo de diálogo nesse sentido, sabe, e que a coisa é bacana para os dois lados, por exemplo, nessa commission que eu estou desenhando, que muito, por linhas gerais, é um show de uma banda cheia de fãs, e a banda é cheia de ideias malucas, assim, um universo riquíssimo, assim, de imagens e tal, e ele quis que aparecessem ele e alguns amigos, e aí ele falou, pô, se desenha também, Gus. Eu, então tá, então vou me desenhar junto aqui com a minha família, entendeu? Rola e tal, mas não é algo que eu insisto para aparecer. Eu coloco, né, então como eu falei, em algumas ocasiões tem a minha família ali, e uma coisa que foi se tornando um pouco a minha marca registrada, eu acho, no meu Seek and Find, que diferencia ele de outros trabalhos, eu fui entendendo que era importante no meu trabalho, já que eu estava desenhando cenários complexos, que as expressões dos personagens fossem interessantes e fáceis de serem reconhecidas. Então, se você vê a evolução do meu trabalho de 10 anos para cá, os corpinhos eles foram ficando menos magrinhos e realistas e mais... eu mostro mais cada parte de cada corpo, assim, né? E ao mesmo tempo as cabeças foram ficando um pouco maiores, de forma que eu possa desenhar mais a expressão dos olhos e da boca. E eu cheguei num jeito de desenhar os olhinhos de risquinho que eu adoro, e, enfim, não sou só eu que desenho assim, mas virou uma marca do meu Seek and Find, e eu sou o cara que desenha Seek and Find com os olhinhos desse jeito, sabe? Eu sinto que nos últimos 3 anos eu cheguei numa coisa de assim, se alguém comparar 4, 5 caras que estão fazendo Seek and Find agora, são coisas que diferenciam o meu trabalho, né? E, enfim, acho legal de ter chegado nisso, porque era uma coisa que eu me cobrava muito, e todo artista se cobra muito quando está começando, que assim, gente, qual que é a minha marca? Eu quero ser reconhecível, e não sei o quê, né? E é muito chato essa autocobrança, né? E para mim chegou depois de muito tempo, novamente, com escolhas conscientes, outras não tão conscientes,
Mas não precisa demorar tanto tempo não, gente. Muita gente que está começando aí, eu vejo que com 2, 3, 4 anos de trabalho, já está com um trabalho ali com a identidade, pá, pessoal, eu faço isso assim, incrível, sabe? São caminhos diferentes, importante a gente se respeitar, para entender qual é o nosso. Maravilha. Mas vou falar rapidinho como que é a rotina do curso online e a gente se despede, tá bom? Eu vou dar uma olhada nos seus desenhos para te procurar. Acho que o pessoal em casa com certeza também. Olha só, pessoal, como é que é o funcionamento do curso online? Você, então, assiste às aulas no seu computador, celular ou tablet, quando e onde você quiser. E você vai colocar todo o aprendizado em prática através de várias atividades que você pode desenvolver também no ritmo que for mais apropriado para você, de acordo com a sua rotina. E você também troca muito conhecimento com seus tutores, tutoras e colegas, tá? Você vai receber correções individuais a cada trabalho, com feedbacks para melhorias e aprimoramento das suas produções. E você fecha o curso com um projeto para consolidar todo o conhecimento adquirido. Também uma grande oportunidade para enriquecer o seu portfólio, tá certo? Olha só, o que acontece quando você então termina o curso? A gente aqui da EBAC, a gente trabalha para que você também alcance seus objetivos depois de concluir o curso. A gente está 100% focado na trajetória dos nossos alunos e alunas, não apenas ao longo do estudo, mas também na hora de ingressar no mercado de trabalho. Então, a gente tem um centro de carreiras que é feito por um time de profissionais que trabalham em diversas frentes em prol do futuro de quem estuda com a gente. A gente tem uma equipe de especialistas na área de recursos humanos e eles têm muita experiência em recrutamento e seleção em diferentes setores, tá? Então, eles estão prontos para compartilhar conhecimento com vocês. E a gente também trabalha a estruturação do seu currículo e perfil no LinkedIn. A gente também dá muitas dicas para a hora de entrevistas e faz um mapeamento das suas habilidades, para que você identifique quais são as suas melhores forças na hora de fazer uma entrevista em um processo seletivo. A gente também está ampliando constantemente a nossa rede de parcerias que eu falei lá no começo do evento. Então, são empresas para as quais os nossos alunos são indicados também e onde, no fim dos seus projetos de conclusão de curso, são baseados nos cases reais dessas empresas, né? Então, também você exercita no case, mas também pode conseguir uma vaga em uma dessas empresas parceiras. Então, os nossos estudantes, com os melhores projetos, são avaliados e podem começar uma nova etapa de suas vidas profissionais já empregados ou empregadas, tá? A gente também tem um monitoramento em tempo real de vagas disponíveis no mercado e a gente vai também apresentando para vocês essas possibilidades para que vocês mandem currículos e portfólios, tá certo? Para times de seleção. E a gente também está com a melhor programação de eventos online, para você entrar em contato com profissionais incríveis como o Gus e também como recrutadores de empresas para darem dicas de carreiras para vocês. Então, por isso, a gente sabe que o foco de vocês nesse momento deve estar nas aulas, você estuda, tira suas dúvidas com os tutores, assiste os nossos eventos online, faz um bom projeto final e a gente te ajuda a entrar no mercado, tá certo? Só relembrando, esse curso que eu apresentei hoje, ele tem um valor total de R$ 3.650, mas a gente oferece 60% de desconto no valor total do curso, tá certo? E você também pode parcelar esse valor em 12 vezes sem juros, lembrando do presente especial, que é um mês de inglês grátis na EF English Live. Então, se você ainda não clicou no botão, agora é o último momento, porque o tempo está acabando, tá certo? E lembre que não é uma matrícula automática, é só uma forma de garantir essa oferta até você tomar sua decisão final. Aqui tem todos os nossos contatos, tá certo? Se você tiver qualquer dúvida, a nossa equipe está à disposição, tanto por telefone, e-mail. E lembrem-se que todos os nossos eventos vão para o nosso canal do YouTube, o endereço está aí. Gus, foi um prazer, eu quero te pedir desculpa por ter te alugado um pouquinho mais do tempo, eu me perdi um pouco, porque é muito gostoso te ouvir. Foi um prazer para mim também, gente, mesmo, tá? Muito obrigado. Espero obrigado, viu, Lucas, pelo convite e todo mundo aí que acompanhou, que mandou perguntas, tá? E é isso, gente, continuamos aí em diálogo e crescendo aí nos nossos trabalhos de ilustração. Maravilha. Vou colocar mais uma vez, então, aqui o link do Instagram do Gus, e aí vocês podem achar o Behance dele também e acompanhar os trabalhos. Gus, boa noite, muito obrigado. Até uma próxima. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Boa noite.